Fala galera, estamos começando mais um MarataCast. Vocês aí, ó, que tá acompanhando a gente tá botando os episódios sempre que a gente pode. E antes de mais nada, já vamos pedir para você aí, ó, acessa aí, ó, deixa o like, deixa um comentário, se inscreve no canal para ajudar a gente tá chegando quase já a 100 inscritos. É um projeto que tá no início, então a gente precisa contar muito com a ajuda de vocês. E hoje a gente vai estar aqui, ó, conversando com os caras mais sangue bom que teve aqui na batalha. A gente troca ideia desde sempre, virou de MC, virou um parceiro, um amigo mesmo. E é isso. A gente vai ter um papo maneiro, tem várias perguntas para eles que fizeram lá no Instagram. E é isso, cara. Hoje eu quero apresentar para vocês Rickzinho MC. Salve família, e aí, beleza? Gostaria pelo menos, primeiramente, de desejar pra vocês um bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que você estiver assistindo, beleza? E antes de mais nada, gostaria de agradecer, mano, pelo convite. Caraca, muito Tamo da hora junto, de meu brother. participar de um podcast pela primeira vez. Confesso que eu não tenho muito costume, né? Nunca, não tenho esse hábito de participar, de ouvir, de realmente consumir, né, esses podcasts. Porém, estou muito grato de estar aqui hoje, mano, e marcha pra cima aí, Que conversar isso, pô, é sobre a tudo vida, sobre a nosso. parada. Tá ligado que isso é um projeto que surgiu lá para poder valorizar mais a galera do Marata Rap mesmo. Infelizmente o Marata Rap teve que dar uma estacionada por enquanto, mas você que tá assistindo aí, ó, Isaac vai começar a assumir o Marata Rap dia 14 do mês que vem, eu acho, se não me engano. Ele já marcou uma edição dia 14 de junho, entendeu? E é isso, a gente vai estar sempre buscando conhecer pessoas, tanto do rap quanto de outras artes, outros segmentos. E é isso, cara. Eu fico feliz por você ter aceitado o convite, meu irmão. Isaac, esperamos muito de você, mano. Ó, tá ligado? Tá com uma responsabilidade muito grande Pô, nas falei costas, com cara. ele, ó. Tem que botar quente lá pra galera deixar a Exatamente. batalha fluir. Fazer o serviço desse parceiro aqui não deve ser fácil, não, hein, mano. Não, mas ele vai ter ajuda lá da galera Com também, é isso certeza, aí. com certeza. Mas é isso aí, mano. Tipo, satisfação imensa ter você aqui, você sabe muito bem disso. Te convidei logo, você aceitou pra falar um pouco. Teve bastante pergunta pra você aqui nas caixinhas. E é isso, cara. Pô, como que você tá? Tem um bom tempo que a gente não se vê. Questão de como entrevistei o Mauê naquele dia, conversando. É a mesma situação, né? Questão de trabalho, faculdade, a vida profissional começa a cobrar, a vida adulta, né? Mas conta aí, mano. Como que você tá? Quais são os seus projetos? Como que tá a vida? Como que foi ficar na batalha e ter que parar de batalhar para poder começar a estudar? Pô, mano, ultimamente eu tenho estado num momento ótimo da minha vida, um momento muito bom. Claro que a gente nunca gosta de se estagnar. Nunca é bom ficar parado no porto seguro. Nunca é bom ter um porto seguro. Porém, ultimamente eu tô curtindo essa vibe de estar mais tranquilo, de ter um trabalho fixo, de ter uma faculdade rolando, graças a Deus, tá ligado? E isso é muito gratificante, né, cara? Porque eu tô participando de coisas que eu realmente queria muito desde pequeno. Hoje, pra quem não sabe, aí tô cursando a faculdade, eu tô numa marcenaria hoje eu sou marceneiro profissional, eu já trabalho na mesma empresa há 5 anos seguidos, então, tipo, é muito gratificante pra mim estar participando ainda das mesmas coisas que eu participo há muito tempo, porém estar estabilizado, não é estar num porto seguro, porém estabilizado. Essa sensação de estabilidade é muito boa. E você falou sobre as batalhas e tal, sobre esses projetos. Eu, infelizmente, estou bastante tempo parado. Tem muito tempo que a partir do momento que eu cheguei aqui, né? Eu já comentei logo contigo, caraca, quanto tempo eu não vejo você, mano. E realmente é por conta dessas coisas, né, cara? Tipo, A última participação que você teve, você foi campeão, se eu não me engano. a última participação que eu tive, eu fui campeão. Foi num ponto facultativo que teve na minha faculdade. Eu não precisei estar presente naquele dia. E eu falei, mano, vou colar na batalha porque eu tô muito afim de rimar, mano. Tipo, é uma parada que eu realmente gosto de verdade, cara. Comecei a gostar de paixão da batalha, me apaixonei pelo Marata Rap e foi o primeiro contato que eu tive pessoal com batalhas, batalha de rima. Foi o Marata Rap, cara. O meu primeiro contato com batalha de rima, com roda cultural, com essas coisas, foi o Marata Rap. E foi uma parada que eu me apaixonei bastante. E, como ele disse, né, a última vez que eu colei no Marata Rap eu fui campeão. E foi algo muito gratificante pra mim saber que, mesmo depois de tanto tempo parado, eu voltar e ainda tá num nível legal, mediante a galera que é daqui da nossa cidade. Pô, mas isso aí é da hora, tipo, eu lembro que você foi um dos moleques que chegou na batalha, não queria, estava meio tímido, eu falei, para com isso, bora aí, bota o nome aí. Aí foi ganhando confiança, e depois
se eu não me engano, da nova geração que a gente votou, você conseguiu alcançar 4 ou 5 edições, eu não lembro, dos campeões da. Você se tornou um dos maiores campeões ali Sim. e da nova geração de Marataízes, dos MCs de Marataízes, é claro. Se tornou o maior campeão. Com menos de um ano de batalha no Maratá Rap, participando apenas do Maratá Rap, menos de um ano de batalha, eu tenho 6 títulos Maratá Rap com um ano. Porém, com esse último que eu fiz, a minha última participação, eu cheguei ao meu sétimo título. E batalhas semanais. Eu não tenho nenhum título hoje com títulos especiais. Porém, eu participei do Maratá Rap um ano, Maratá Rap 2 anos. Participei, fui o primeiro representante de Marataízes da Copa de MCs também. Por, fui chamado, né, para representar Marataízes. Para mim é muito gratificante, cara, porque eu não vejo nenhum outro MC da nova geração, né, entre aspas, da nova geração, que chegou a esse marco. Tá ligado? Então, pra mim é algo que me deixa muito feliz, cara. Porque, igual você falou, eu realmente comecei muito tímido no Maratá Rap. Eu participei, se eu não me engano, de 7 edições sendo plateia. Às vezes eu levava caixinha de som, levava cooler pra participar, ficava felizão vendo a galera participando. E eu fui a primeira vez pelo Maratá Rap por conta de uma amiga minha que me chamou Conhecer. pra conhecer, tá ligado? E eu sempre fui vidrado nessas paradas de batalha, porém eu não tinha consciência que tinha uma batalha na minha cidade. Então, quando eu conheci aquilo ali, foi uma parada apaixonante, cara, de verdade. Pô, mas é da hora, tipo. E qual foi a sensação quando você passou a primeira vez? Primeiro que você entrou assim no movimento e começou a rimar, e você, caraca, eu tô aqui, tá todo mundo me olhando, tá todo mundo esperando eu falar alguma coisa. Cara, eu fiquei extremamente nervoso na primeira vez, obviamente. Como eu falei, eu já tinha mais ou menos 8, 10 participações, porém como plateia. Então, eu já meio que, entre aspas, né, conhecia a galera ali. Porque 8 edições do Maratá Rap semanal são 2 meses. É uma vez por semana. Então, ali, 2 meses convivendo com aquela galera. Pelo Fora que menos. depois da batalha sempre rolava resenha de todo mundo conversar, Sim, então sim. já se criava um ciclo de amizade ali também, né? Sim, sim. Então, tipo assim, a partir da terceira semana eu já participava da rodinha de freestyle que rolava depois, tá ligado? Tipo, mesmo brincando, não era uma batalha e Aqui tal. você falou do Maratá Rap 1 ano, 2 anos, mas você esqueceu de citar o Maratá Housing. Você tava no Pô, Maratá sim, Housing. mano, tava no Maratá House Tem uns também. vídeos lá do Maratá House, quem acompanha, você tá rimando, aquecendo, eu acho, com os meninos que no cantinho, vocês estavam aquecendo porque vocês iam apresentar depois. Sim, mano, tava aquecendo com a galera no canto também. E isso pra mim é uma parada muito da hora, porque, igual eu falei, né? Com menos de um ano de batalha, eu já participei do Maratá Rap um ano, já participei do Festival Cultural também, participei do Festival Cultural. Então, pra mim é gratificante demais. E eu lembro até hoje, mano, da minha primeira batalha no Maratá Rap. Foi muito da hora, cara. Infelizmente perdi na primeira fase, né? Obviamente, eu não conhecia o jogo. E eu perdi pra MK na primeira MK fase. tava rimando Tava muito, demais, tava demais. entendeu? E, tipo, teve um período ali que a gente falava que MK ia se destacar muito. Não é que ele não ia se destacar, porque MK também não teve tanta sequência. Ele ia, rimava bem e tal, mas depois sumia, 1, 2 meses, voltava a rimar. Só que aqui, cara, você falou uma parada que eu lembrei aqui agora, no caso. Como que é, tipo, se eu não me engano, você tinha uns 5 meses rimando. Você tinha acompanhado já, mas você tinha uns 5 meses rimando e foi pro Maratá Rap 1 ano. Como é que era você tá perdendo pra MK na primeira fase e você depois no Maratá Rap 1 tá enfrentando o Lil V, um dos MCs que tava mais em destaque naquele ano? Caraca, mano, isso é muito louco, mano. Muito louco. E nesse mesmo evento, no Maratá Rap um ano, eu tombei todos os MCs de Marataízes que eu enfrentei, tá ligado? Você lembra qual foi? Eu lembro que você enfrentou o É, Elizinho. eu enfrentei o Elzin, eu enfrentei, se eu não me engano, foi o. Mauê? Não, o Mauê. Mauê. Foi Mauê e Elizinho que você enfrentou. Mauê, Elzin mais um. De Marata? Acho que se eu não me engano foi o Filhote. Ah, o menor. Menor Sim, o bravo Menor agora. Bravo, se eu não me engano foi ele também. Não tenho certeza do que eu tô falando nesse momento, mas se eu não me engano foram 3 MCs que eu tinha enfrentado. E eu tombei os 3, cara, tá ligado? Tombei os 3 depois, né, naquela batalha. Que tinha um pouco mais de experiência que você Sim, ainda. sim, a galera tinha mais experiência que eu. Porém, cara, eu vejo hoje, né, vendo numa perspectiva de fora, eu tava muito inspirado naquele dia. Muito inspirado mesmo. Será que não foi por causa das questões do peso do evento? Não, porque eu acho que o Maratá Rap 1 ano, ele teve o maior peso do que o Maratá Rap 2 anos, na minha percepção, e olha que eu que organizei. Porque o Maratá Rap 1 ano, era o primeiro, tipo, o segundo ano todo mundo já esperava, mas o primeiro era algo diferente, porque, tipo, no segundo veio o AJ, monstro também, que logo depois fez um espetáculo na Batalha da Aldeia com a Devilzinho e o WM.
Caraca, ele mas tava e tava absurdo, cara. absurdo. Tava Só que absurdo. naquele ano que a gente trouxe o Lil V, que foi o ano do aniversário, tipo assim, foi onde o Marata Rap entrou no mapa das batalhas. Todo mundo, tipo, ali a gente. Começou a ser bizarro É, porque ali, pô, pela a gente tinha galera. Peter do Busão, tinha Pedrinho, tinha Texas, Tinha uma menor, galera tá absurda do ligado? Espírito Santo, cara. O CR, tinha o JR, o JR teve Psycho, então tinha uma galera monstra ali, tipo Minanai, aí tinha o Lil V, que era a participação mais notória que a galera veio até de longe pra poder. Então, tipo, foi algo que eu creio que ali ficou todo mundo tenso e todo mundo queria mostrar serviço naquele dia. Sim, sim. No Maratá Rap um ano, eu creio que a gente deu sangue de verdade, porque o peso do Maratá Rap um ano era extremo. O Maratá Rap, cara, ele tem sido, né? Ele foi, pra mim, enquanto eu participei, foi um evento semanal, né? Que rolava. É muito gratificante, porque a gente colava numa roda cultural que não existia na nossa cidade. Na realidade, existiu, né? A Batalha do Ralph há muito tempo atrás. Não, existiu a Batalha da Barra, o Batalha da Marata Barra, Pier Maratapia e a Batalha do Ralph. e a Só que Batalha do Ralph. essas batalhas, Porém, foram batalhas que não duraram. Não, não é isso, é porque pelo menos o que o pessoal falou pra mim, o pessoal da antiga, Sim, tá? Antes de vocês ficarem falando, ah, não, o Iago tá falando lá. Antigamente os moleques não fazia edições, se encontrava e rimava. sim, sim. Então não era uma batalha que existia. Igual o Marata Rap teve edição um, 2, 3, 4, 5, tá ligado? Investimento. A gente lembra que. Eu lembro, né? Eu lembro que esse tipo de batalha não era algo totalmente organizado. Isso, Tá ligado? Era um encontro, era uma resenha, a galera colava, a galera exatamente. que rimava chegava e falava: vamos fazer uma batalha, vamos participar. Então, eles rimavam, eu lembro que tinha uma galera que rimava muito na Pracinha do Arivelto. Sim, Você sim. entendeu? A Pracinha do Muito. Arivelto, que ele vira e mexe aí lá e tomava até enquadro da área de segurança. Não sei se era PM ou era Guarda Municipal. Sei que eles tomavam muito enquadro. Só que eles não tinham isso. O Marata Rap, no caso, bom, eu tô falando porque a galera que fala, tipo, o Shanka falou, o Mitch falou, foi algo que se tornou um pouco mais profissional, porque teve som, teve filmagem, tinha premiação quase toda semana, no começo tem premiação quase toda semana. Pra galera que tá assistindo aí, o Marata Rap, eu acho que de todo o investimento que teve, o Marata Rap já premiou em R$ 20.000, cara, nesses 3 anos. Nossa. Numa cidade onde a cultura do freestyle não é tão vista, né? Não é tão enxergada. Tem uma premiação de R$ 20.000 em 2 anos de roda cultural, caminhando para 3 anos. É algo muito absurdo, cara. Tipo, Pô, quem não tá eu dentro. acho que quem levou muito dinheiro pra casa, eu sempre já chamei até ele, mandei mensagem pra ele, óbvio. JG. Exatamente. Sim, JG ganhou muito dinheiro no Marata Rap, mano. sim, sim. Infelizmente, no momento que eu comecei a rimar, o JG já não era frequente. Ele já tava diminuindo. Questão também de Absurdo, trabalho, né? absurdo. E Pra tipo quem não sabe, assim, o JG era chapeiro de lanchonete, então às vezes ele pegava uma folga só pra rimar. pra vocês terem ideia, eu participei, se eu não me engano, de 6 edições que o JG tinha participado. E isso incluindo o Marata Rap um ano, o Marata House, se eu não me engano, que foi no Street. Não, no Né? Street foi o Colmeia. Não, no Colmeia. No Colmeia. Dois dessas batalhas das 6 foram esses dois eventos especiais. E em todas essas batalhas eu nunca trombei o JG. Na realidade, eu trombei o JG em uma única batalha, que não houve filmagem, tá ligado? Era uma batalha semanal, e que eu perdi pra ele, no resultado, entre aspas, duvidoso, deu um terceiro round duvidoso, e deu uma vitória pro JG no terceiro round, no final do terceiro round, também duvidoso, né? Então, eu gostaria de ter rimado mais que o JG, gostaria de ter rimado com 15, mano, gostaria de ter rimado com essa galera Mas mais você das rimou com antigas. 15 de Eu rimei dupla. com 15 de dupla, Ah, eu mas lembro. nunca batalhei contra o 15, eu nunca batalhei contra o Mitch, tá ligado? É uma galera aqui daqui de Marataízes que eu gostaria muito de ter visto rimar contra mim, tá ligado? De ter esse peso contra mim. Um cara, mano, que eu apanhava muito pra esse cara. Cara, esse cara me lapidou na base da porrada, cara. Chanca. Foi o Shanka, cara. Nossa, mano, esse cara é muito desgraçado, cara. Esse cara me bateu demais, mano. Esse cara. Ó, Shanka, você nunca mais vai me ouvir falando isso, mano, mas você me bateu demais nas batalhas, cara. Eu lembro uma Tá vez que. guardado. Eu lembro uma vez que você batalhou com ele te ganhou. Aí na outra semana você foi rimar, ele falou assim, te ganhei, não sei o que, aí você virou e falou assim, ah, Eu não nem sei o tava que, aqui eu nem semana tava aqui. passada. Aí ele, larga de ser um MC frustrado. Como que você não tava? Vai lá no YouTube, tá até filmado. Aí você depois ficou parado pensando que você olhou pra mim. Cara, é verdade, mano.
Mano, me deu um branco muito absurdo, cara. Porque naquela época, eu tinha entrado numa rotina tão absurda, tá ligado? Que pra mim as semanas estavam todas iguais, entendeu? É, nessa semana eu tinha perdido pro Shanka, na outra semana eu tinha batalhado com o Shanka quando ele falou, tipo, não, mano, você tava aqui semana passada, você apoiou pra mim. E na minha cabeça não era isso, porque na semana anterior dessa primeira batalha com o Shanka que eu perdi, que ele jogou na minha cara, eu tinha faltado. Então eu tinha embolado tudo, mano, tá ligado? Então, pô, pra mim eu fiquei perdido. Fiquei, gente, eu vim semana passada. Caralho, eu vim semana passada. Então, Você ficou, tipo, depois você ficou um tempo, caraca, mano, eu realmente vim semana passada. Aí, ó, um recado pra galera que faz batalha, filma as batalhas de vocês. Não ente... Ah, mas deu tanto MC, deu pouco MC. Filma, mano. Filma, sabe por quê? Porque isso vai ser um registro futuro de você lembrar de onde você tá saindo. Eu tô falando esse negócio da gente tá brincando que, tipo, o Shank fala, olha lá no vídeo, entra no YouTube que lá tá gravado, pra você ter noção como que é maneiro, tipo assim, pô, mano, a gente filmava sim, todas as batalhas de sim, Mata Rap sim. era filmada, ia pro canal e, tipo, podia falar isso, não tinha como mentir. Ah, não te ganhei, vai lá no YouTube que tá lá, porque sabia que tava Às gravado lá. vezes tinha, tipo, 5, 6 MCs, tá ligado? E era gravado, pô. E essa parada da gravação botava um peso absurdo em cima da gente, tá ligado? Eu acho que eu comecei a evoluir de verdade no freestyle quando rolou algumas batalhas que não tinha MC suficiente e aí que a gente batalhava sem filmar, tá Foi. ligado? Chegou um momento que eu parei de filmar, como eu falei pra vocês, mas eu parei de filmar e eu até me arrependo um pouco, mas eu entendo. Porque muita gente estava iniciando, foi uma época que a galera estava iniciando, e, tipo, por conta da filmagem, tinha muita gente que não queria rimar porque tinha medo de passar vergonha, tá Sim. ligado? Então, tipo assim, eu comecei a entender que era muito iniciante, eu fui, dei uma segurada nas gravações, aí uma edição filmava, outra edição não filmava, e assim a gente foi levando. Por isso que algumas, você for lá no perfil no YouTube, sempre vai ter no Instagram tem todas as edições, quem for o campeão, o Fly e quem for o campeão. Mas no YouTube não tem todas as gravações, porque muitas vezes era muito iniciante que estava começando e tal. E o incentivo era esse, né? Mano, e vocês não têm ideia de quanta rima absurda vocês perderam. Por conta dessa parada de filmar. Uma das. Eu acho que foi só a final com PL Puto, Velho puto. que vocês rimaram. Eu acho que a gente não filmou esse dia, eu não Não, a sei. gente filmou, a gente Não, filmou. eu não sei Eu se. não sei se foi postado, mas Não, é isso tava que eu tô sendo falando. Eu não filmado. sei se foi individual, mas a confusão que teve, que foi no mesmo dia a edição de dupla, que foi você e o 15, e foi PL e Chanca de novo, Shanka de novo do me outro lado, ganhando. aí foi filmado, Sim. entendeu? Foi filmado, foi E postado. foi postado. Foi Esse eu tenho postado. certeza que foi postado. Eu não sei se a individual foi. Só que a de dupla foi. Porque começou a chover, a gente foi todo mundo pra tenda, ficou aquela vibe monstra. E outra coisa, tinha muita gente naquele dia. Então tava um público da hora, a galera tava abraçando realmente o movimento, tava abraçando realmente a batalha e tava gostando, tá Eu ligado? acho que parou um pouco do público porque acabou um pouco da rivalidade. Naquela época, Uhum. todo mundo queria ser campeão. Sim. E tipo assim, eu lembro que quando tinha Jota, 15, você, Menor Bravo, tinha MK, tinha LD, tinha L5. LD, Lzinho, acho que nessa época não tava ainda Não, não. tava não. LD, Mauê, então os caras queriam os títulos do Marata Rap, então a galera vinha porque pegava fogo, pô. Pegava fogo. A galera começou mais a sair porque, tipo, ó, a JG, 15 parou de batalhar, o JG parou de batalhar, o Xanga parou de batalhar, aí a nova geração que foi surgindo era muito amigável, tá Era ligado? extremamente amigável. Porque era iniciantes, então não tinha aquela parada toda. Mas quando vinha um evento maior, um pouco que retornava vocês um pouco mais pesado, tipo, uma rivalidade que atraiu bastante gente foi Lzinho e LD. Sim. Que aí eles ali pegava fogo e a galera acompanhava pra Ali ver. pegava fogo porque as batalhas começaram até a se tornar um pouco pessoais, né, mano? Aham. Ali tava absurdo. Mas eu acho que até hoje no Marata Rap, a maior rivalidade que eu tive foi com o Lzinho. Era, era toda semana, cara. Era toda semana. A gente era vidrado. Vidrado. Era absurdo, mano. Era uma briga pelo primeiro lugar no ranking absurda. LD sempre ali colado com a gente também, tá ligado? Foi o Lzinho. Foi o Lzinho. Na última rodada eu tava como primeiro. Ah, tá. Foi antes do Lzinho. O Lzinho, nessa época que eu tô falando, ele ganhou a temporada e ganhou a MC da galera.
Foi campeão. Sim. Aquela hora também tava absurda, né, mano? Eu não tava, eu não tinha participado dessa. Que o Kurt tinha participado, o Kurt ganhou, né? Sim. Nesse dia eu tava na batalha. Nesse dia eu tava na batalha. Eu não batalhei porque a batalha foi exatamente no dia do meu aniversário, foi quinta-feira, 11 de janeiro. Eu não tava querendo participar da batalha porque eu tava numa vibe completamente diferente. E também porque eu já tava em mente que eu ia começar a minha faculdade, tá ligado? Aquele momento ali foi o momento que eu comecei a minha faculdade, naquele janeiro. Uma edição. Aí, ó, cortou um pouco lá, mas. Voltando aqui, só para explicar mais ou menos, que eu corto o microfone, cortou. Uma edição antes, o LD foi campeão da temporada e foi o Sim. MC da galera. Chegando no momento lá que depois teve uma edição que ele foi o campeão. Aí no desafio de verão, LD podia enfrentar qualquer um. LD falou assim: vou chamar logo o Lzinho. Chamou o Lzinho logo de cara, tendo vários outros MC. Mas nessa batalha aí, ele sabia que eu não queria participar. E ele ficou jogando muita cantada pra cima de mim, falando, Ah, é o Rickzinho, eu vou bater no Rickzinho hoje, o Rickzinho vai apanhar pra mim. Então, tipo assim, eu, nesse dia, tá ligado? Eu não queria batalhar. Eu não batalhei, eu realmente não queria ter participado. Não participei por conta disso. E foi essa parte, inclusive, tá ligado? Das provocações do LD, da batalha seguindo um rumo monstro, absurdo, tá ligado? De público, de confronto mesmo, tá ligado? Entre os MCs, que me deixou tão cativado a continuar, tá ligado? Me deixou tão com tanta vontade, tá ligado? De continuar participando. E eu participei de algumas batalhas semanais após aquilo, porém foram algumas batalhas que eu ainda não estava 100% comprometido com a minha faculdade. A minha faculdade é sempre presencial toda quinta e caía exatamente no dia da batalha. Então, toda vez que eu tava na faculdade, eu tava ali morrendo de vontade de participar, tá ligado? Então, era uma coisa muito complicada pra mim, porque eu tava no impasse. Ou eu faço o que eu gosto pra caramba, que é batalhar, ou eu fico investindo no meu futuro, que é a minha faculdade, tá ligado? É uma parada que realmente importa muito pra mim. Porque na minha família, não sei se você sabe, Iago, mas a minha família, a minha mãe não completou o ensino médio, o pai parou no ensino fundamental. Então, exemplos de família quanto a estudo, eu não praticamente não tenho, tá ligado? eu lembro que no Marata Rap 2 anos, você subiu lá na hora de rimar, você rimou, acho que foi contra o Anubis. Foi contra a O Nubes. Anubis aí você perdeu, aí você deu o papo, falou, galera, eu tô sumido, mas e tal, mas eu tenho o prazer de falar aqui pra todo mundo aqui, sei que pra muitos pode parecer bobeira, mas eu sou o primeiro da minha família a entrar pra uma faculdade e tal, e tipo, e mesmo assim você não deixou, foi aniversário do seu pai, eu acho, no dia do Sim, Maratá Rap sim, 2 anos, e sim. mesmo assim você foi lá rimar Mesmo assim eu fui. pra poder, para poder comemorar com a galera lá, que você falou, não, mano, eu tenho que participar, porque eu participei do primeiro, eu tenho que participar do segundo. Sim. Pô, mas isso é da hora, mas tipo assim, a gente sabe que quem tenta viver do rap é uma correria diferente, tá ligado? Eu falo porque, em questão dos moleques que tenta viver essa vida, tipo, de MC, vão produzir música. Tem MC de batalha, aí quer associar, tipo, começar na batalha, produzir música e vender e Que é a tal, porta de entrada. É entendeu? a porta de entrada. A batalha é a porta de entrada pro freestyle, tá ligado? Não importa se o cara já gosta de fazer música, se ele gosta de compor. Mas pra galera do rap, a batalha de freestyle, a batalha de rima, é a porta de entrada pra música, é a porta de entrada pra Mas seu rosto, você vai vender seu rosto, né? Porque, tipo Exatamente, assim, se você exatamente. faz uma música aqui, beleza, sua música pode até ser boa. Mas se essa música sua não estourar no sentido de, pô, Não no. vai ter visibilidade, não Quem vai é ter esse cara que tá divulgação. cantando? A pessoa procurar. É que nem, vou dar um exemplo que, cara, eu não conhecia, na época que eu acompanhava a Batalha de Rima, era bem, bem fraco, tipo assim, eu via cortes, não é igual o TikTok, eu via cortes no YouTube, tipo, alguns trechos do Emicida, o André, eu não sei o que o nome dele é André, né, mas eu esqueci o nome dele na vida real, mas o André do Tropa de Elite, que faz o Tropa de Elite, ele batalhou contra o MC, ele era MC de batalha, e tá ligado? Então, essa função que eu tô falando, é que, tipo assim, quando eu vi um vídeo do Jaya dormindo,
E o pessoal falando assim, é, o Jaya faz dobra até dormindo. Aí o Jaya tá dormindo assim, o Jaya, mano, né? Aí eu fui conhecer a galera da Batalha da Aldeia, tá ligado? Aí eu fui conhecer a galera da Batalha da Aldeia. Quando, em si, no caso, eu fui buscar tudo, assim, como que era a batalha em todo, aí eu conheci o Naui com o BMO, pequenininho, batalhando, e ali eu falei, caraca, foi uma parada. E essa galera, quando eu fui mais pra frente, eu fui descobrir algumas músicas. Que nem aquela música assim, clic, clac, bum, que era do Kant. E Nog e Spinardi, que tava no TikTok. Eu não fazia ideia que a música era do Kant. Não fazia ideia. Até eu ver ele cantando. Eu falei, caraca, essa música é do Kant. Mesmo sabendo que o Kant era de batalha. Tá ligado? Tipo aquela também do Cauê. Umidade tem de berço, tem tudo que merece. Não, iluminado. Entendeu? Eu falei, caraca, eu comecei a associar a galera. Eu falei, caraca, mano. Tipo, muita doideira. Tipo, a Pineapple. Tá ligado? Tipo, a maioria dos MCs já era de batalha. Que foi a poesia acústica, assim, que foi que estourou. Tinha o Dudu, tinha o Orochi. Eu não fazia ideia de quem é o Orochi, porque era o Orochi, porque, tipo, pra mim o Orochi já era um artista consolidado, porque eu não acompanhava a Batalha do Tanque. Entendi. Depois que eu fui pesquisar do Orochi, que eu fui ver que o Orochi era o campeão nacional de 2015. Mas eu conheci o vídeo dele rimando com a mãe dele. Só que eu não fazia, porque no vídeo a mãe não chama ele de Orochi, chama ele do nome dele, Flávio, eu acho. Claro. Entendeu? Então, tipo assim, é uma parada. Então, a batalha de rima, ela mostra seu rosto. Sim. E você, a pessoa começa a te conhecer, e depois quando você lança uma música, a galera começa a comprar as ideias. Principalmente nessa batalha grande, mano, a Batalha da Aldeia. Eu comecei a acompanhar muito a Batalha da Fala mais Aldeia. perto aí que não tá pegando, não. Eu comecei a acompanhar muito a Batalha da Aldeia porque eu virei muito fã do Leozinho. Leozinho. Eu era extremamente fã do Leozinho, quando era a época do Leozinho, Thiago, o Krauk, tá ligado? O Kant também, o Refel, tá ligado? Então, eu primeiramente comecei a acompanhar o Leozinho, aí comecei a ver as batalhas do cara, tá ligado? Tipo, absurdo, absurdo, absurdo. Eu acho que o primeiro vídeo de batalha gigante que eu vi foi o aniversário da aldeia de 1 ano, que o César rimou pra caramba, rimou demais, mano. O César é O campeão César 2 anos ganhou seguidos, do pô. primeiro e do segundo. Aham. E se eu não me engano, o pessoal fala, eu não tenho esse dado não, tá? Isso aí é por isso que não titular score. Que o César nunca perdeu uma batalha de triplo na aldeia. Nunca perdeu uma batalha de trio na aldeia. Não sabia dessa informação. Tá ligado? Ele nunca perdeu uma batalha de triplo. Todas as que ele foi de trilha, ele foi campeão, pô. Entendi. E a família de rua também, eu acompanho as batalhas da família de rua desde 2016, cara, que o Cid foi o campeão. Cara, o primeiro nacional que eu assisti, o primeiro nacional que eu assisti foi o do Cid. E foi o Cid, o 2016. Cid e o que hypou demais foi o Cid e o Nicolas Walter. Nicolas Walter. Entendeu? Aquela bang do sangue e eu mostrando o dedo do meio que ele manda pro Cid no meio da. Ah, Pô, essa rima, na época, no Facebook rodava tudo. Olha o que esse MC fez na época, eu botava assim as paradas e acompanhava a cena. eu cuspo mesmo, na rima eu tenho a receita, MC fraco, eu cuspo na cara e mostro o dedo do meio. Aí é a Uma coisa batalha assim. 1 ano da UD contra o Refel. Não, É, foi do Rafael esse. Foi do Rafael. tá pior do que o beatbox do Chris. Aí ele vai e manda. Aí Aham. MC fraco, eu cuspo na cara e manda. Aí mostra o dedo no meio. Aí a galera fala loucura. Mas esse aí que ele fala pro Cid que ele fala. É uma música lá que ele manda, eu acho. Do Costa Gold, eu acho. Parada assim. Ah, sim. Entendeu? Não, Mas, cara, tipo, direitinho, a gente vê essas paradas de questão de música e tal. Você, quando a gente tá falando questão da sua faculdade, você teve seu período, teve sua escolha, é isso mesmo, cara. Eu acho que viver de um sonho, o cara vai ter que se sacrificar muito. E às vezes a gente tem que botar na balança, né? Tá ligado? O que a gente precisa fazer e o que a gente quer fazer. E viver como artista no Brasil, mano, é extremamente complicado, tá Espírito ligado? Santo, então, No nem se fala. Espírito Santo, exatamente, tá ligado? É um estado que não é nada visto na questão principalmente do rap, tá ligado? É Tipo, muito no meio das complicado. batalhas, no meio das batalhas, o César é tido como um rei. Auge, Só que auge, fora disso, o César ele deveria, pra mim, ele deveria ter muito mais reconhecimento no Brasil todo, além do rap. Porque sim, o que o César manda, as letras do César, nas músicas do César, pô, é poesia pura, pô, extremamente, mano. tá ligado? E pô, aquela que ele canta, esqueci agora, canção infantil. Canção infantil é a melhor música dele disparado Tá pra mim. ligado? Invadiu, rompeu barreiras aquela música. Só que ele é um puta artista, então ele deveria ter muito mais reconhecimento com a galera. Só que ele não canta o que o mercado quer.
E é por isso que não tem a fama que ele deveria ter, Exatamente. tá ligado? E isso não é pra você cantar, não, César. Continua sendo o César porque a gente acompanha e gosta do César. O artista é absurdo, cara. Ele é um artista absurdo. Ele é o rap na veia e é isso, mano, tá ligado? Né? Tu que tá sempre nos do topo, né? Chamado poesia acústica. Exatamente, cara. Ele é o top do auge de tudo, cara. Então, tipo, ele não tem essa visibilidade que ele deveria ter, igual você falou, porque exatamente ele não canta, bate a bunda não sei aonde, tá ligado? Então, tipo, é por isso que ele não tem essa visibilidade que ele deveria ter. Porque ele não canta o que a maioria do público quer consumir. Porque não é todo dia que um público que não consome rap diariamente vai querer escutar uma música conscientizada sobre o rap, tá ligado? Não vai querer consumir uma música que fala sobre a cultura periférica. Então, pô, é por isso que, na minha visão, ele não tem a visibilidade que ele tem hoje. Tá ligado? Não, mas é. E, cara, e tipo assim, é, aquela pergunta que todo mundo faz pra qualquer MC. César, Dudu ou 90? Eita, pergunta complicada, cara. Bom, se fosse pra escolher um, sem mais nem menos, pra mim é o César. César. Porém, cara, tem como destrinchar todo esse contexto, tá ligado? Se fosse botar um MC de batalha, o MC mais absurdo que eu já vi em vídeos rimando de batalha é o César. Mas um cara que eu me inspiro completamente em batalha é o Dudu, tá ligado? Dudu é absurdo, mano, no freestyle dele. Ele é um cara foda, 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 totalmente fora do padrão, tá ligado? É um cara que Eu acho que essa pergunta seja covardia, né, pra um capixaba, assim, né? é extremamente covardia, cara, tá Porque, ligado? tipo assim, pra mim, na minha opinião, já falei isso outras vezes, mas Dudu, ele é o melhor. O César é a maior referência e o 90 é o maior. Porque o maior campeão do Espírito Santo é o 90. Tipo assim, é o mais correria. É. O Quem, 90 é o quem mais botou, quem correria botou, absurdo. quem botou o ES no mapa foi o 90. O Sim. próprio César fala que foi o 90 que inspirou ele a dizer que poderia viver de rap. Mano, e o 90 já falou, né? Tipo, o 90 não, o César já falou. Exatamente, tipo, foi o cara que me fez acreditar que é possível viver de rap, mesmo morando no Espírito Santo. E, mano, se você acha que o César é a maior referência do Espírito Santo, que eu concordo contigo, mas o 90 é a inspiração do César. Foi a inspiração do César, tá ligado? Então, tipo, é absurdo, cara. O César, ele fez tudo que o 90 gostaria de ter feito e tá correndo atrás pra fazer, né? Ele tá participando de seletivo de regional, de Pô, eu estadual, acho a maior, participou o ano maior passado, covardia pra mim participou foi o 90 não ter ganhado aquele nacional de do 2019. 2019. Foi contra o WM que ele perdeu? Não, foi M. Charles. M. Charles, M. Foi na Charles. final contra o M. M. Charles. Charles. E, tipo, ano passado também, cara, o 90 bateu na trave, sendo. Existe muitas. Foi isso, foi aquilo. Pra mim, o pessoal fala: o Martezinho. O Japa ganhou no Martezinho na final. Polêmica, o Martezinho foi campeão de BH. Pô, mano, desculpa aí pra quem gosta, mas pra mim, na minha opinião, o Sendo, 90 ganhou o Japa. sendo técnico, sim. O, Sendo técnico, sim. não era pra ter terceiro. Foi 2-0 90. Mas não deu, mas não foi nenhum absurdo, não seria absurdo, tá ligado? Só que o Japa foi no terceiro e o Japa foi engoliu o 90 no terceiro. Sim. Ponto. 2-0 90, mas terceiro deu Japa. É muito complicado falar sobre batalha nesses pontos, tá ligado? Porque, tipo assim, às vezes tem um MC, tá ali naquela vibe, ele compra a galera, tá ligado? Ele ganha a galera pelas rimas que ele tá mandando. Quando a gente tá vendo uma perspectiva de fora, porque eu não via nenhuma dessas batalhas pessoalmente, eu via pelo celular. Então a emoção era muito mais abaixo, tá ligado? Era um nível mais racional, tá ligado? A gente já via a parada com outros olhos. Então pra gente, a gente já vê como, tipo, caraca, não devia ter dado terceiro. Essa batalha não devia ter dado essa pessoa. Mano, não vou falar nomes, tá? Mas tem um estadual onde o Texas foi o campeão do Espírito Santo, que uma pessoa não deveria ter passado de fase, pelo menos não de 2-0, que deveria ter dado terceiro, não, ninguém concordou no chat, porém a galera que tava presente comprou totalmente o MC, cara, tá ligado? Comprou demais. A galera que tava ali, o público que Eu acho estava que você ali, botou num ponto maneiro, porque realmente é isso. A sim, galera cara, que vê a batalha de casa vê de uma forma, mas a galera que vê pessoalmente, ela vê de outra forma. Eu acho que a energia do local é diferente de quem. Eu concordo muito, porque teve muitas batalhas que eu assisti pela televisão, obviamente, e teve batalhas que eu assisti
pessoalmente. Então, tipo, é outra coisa. Tipo a Copa Espírito Santo. A A Copa Copa Espírito, Espírito Santo a foi Espírito Santo, absurda, cara. a final ali, a semifinal, formada ali aquela semifinal, tava absurdo, porque os caras queriam ser campeão, pô. Era a primeira Copa Espírito Santo, então a energia tava outra A coisa. galera queria levar aquele troféu pra casa demais, mano. Então, quando, infelizmente, não tem os vídeos, todos os vídeos, não tem todos os vídeos, você se salvou, né? Porque não tem sua coça que você levou da guerra. O cara saiu de Marataízes pra batalhar e pegou logo a guerra de cara. Parabéns, Guerra. Eu gostaria muito naquela batalha de ter desafiado o Peter do Busão, porque o Peter do Busão, ele veio aqui em Marataízes e me ganhou num festival cultural que teve aqui. Então, tipo, essa batalha, inclusive, eu acho que pra mim foi a batalha que eu mais rimei na minha vida. Foi a batalha à Foi até noite. terceiro, não foi? Foi até o terceiro round. Eu perdi pra ele no primeiro, ganhei dele no segundo. Ah, não. Não, Eu, você ganhou o eu primeiro. ganhei o primeiro e perdi pra ele no segundo round porque eu tinha mandado tanta parada da hora, tá ligado? Tipo, mano, você tá rimando contra um representante nacional do seu estado, tá ligado? E o cara, você tá rimando ali, tá olhando dentro do olho do cara. Que pra você referência, mano, pra mim o Peter hoje pra mim é uma referência absurda dentro do Espírito Santo. Ah, há muito tempo já também. Você tá mandando rima pro cara, o cara fala, tipo, fazer aquela cara, tipo, essa foi foda, tá ligado? Mano, pra mim é absurdo. É, nessa batalha contra o Peter, eu mandei uma brincadeira, né? Falando que o nariz dele era torto. E falei, que não sei o que, olha que ironia. O seu nariz torto, Deus escreve certo por linhas tortas. Então esse otário tá cheirando poesia. Aí o Peter ficou tipo, "Mano, essa foi foda pra cacete." E, tipo, isso pra mim foi muito gratificante, cara. Antes disso, eu tinha espancado o MC, espancado muito o MC. Então eu entrei com a bola toda, tá ligado? E eu queria batalhar contra o Peter. Ele é um cara absurdo. Eu acho que o desafio de enfrentar alguém que é referente, independente se você vai ganhar ou não, o seu potencial de estar ali olhando pro cara e falar, cara, é... só corrigindo. A questão do Marata Rap que muita gente falava assim, pô, mano, eu tô batalhando com os caras que eu assistia. Então, tipo, trazer o Peter e você batalhar com o cara ali era uma parada que seria praticamente, na visão de muita gente, era quase impossível trazer esses caras pra cá. Porque, que nem você falou, o Peter é referência porque pisou no Nacional. O Tex rimava aqui, foi campeão estadual e pisou no Nacional. JR rima aqui direto, campeão estadual e pisou no Nacional. Então, tipo assim, aqui a gente trouxe uma realidade pra galera que, tipo, pô, mano, você tá rimando com os melhores do Espírito Santo. Mano, você como organizador da batalha e a galera daqui como batalha, os MCs da batalha, a plateia daqui, fez algo extremamente difícil de tornar realidade, cara. Tipo assim, a gente moldou os MCs daqui, tá ligado? Moldou numa forma muito boa e trouxe a galera que é extremamente referência pra cá, pra rimar aqui, mano. Essa galera que foi campeão estadual, que pisou Cara, lá no a Nacional, gente conseguiu queria ganhar, A tá gente, ligado? a gente conseguiu botar, como eu falei, a gente conseguiu botar a Marata no mapa, naquela vez lá do Marata Rap 1 ano. A gente colocou tanto o Marata Rap no mapa das batalhas do Espírito Santo, que a galera que vinha aqui a primeira vez falava assim: cadê o JG? Que o JG já tinha alcançado um topo, que era o maior campeão da casa. Sim, Então o nome dele já tava, lá em o cima. pessoal já conhecia. E quando o pessoal vinha pra cá, eu lembro que o Tex falava assim: mano, você tá achando que ninguém quer ganhar o Marata, não? Todo mundo que vem pra cá vai querer ganhar o Marata, pô. E todo mundo quer ganhar o Marata. Porque, tipo assim, no Sul, o Marata Rap se tornou uma maior referência, Sim. entendeu? Por né, à toa que a gente tem uma quantidade significativa de inscritos no YouTube, no Marata Rap, só no Marata Rap. E ele falou assim, mano, todo MC vai querer colar pra cá e vai ficar doido pra querer ganhar uma Marata, pô. Porque, tipo, vai ganhar uma batalha no Sul, que é a maior do Sul, vai querer ganhar uma batalha no Norte, que é a CDA, a maior. A CDA hoje é a maior do Norte e a maior do Espírito Santo. Maior Espírito Santo. Entendeu? Ah, vai ganhar querer ganhar um Mar de Monstro, vai querer ganhar um ATL, mas o Maratá entrou nesse segmento que toda semana praticamente a gente tinha um campeão, um cara de referência monstro aqui, pô. Pô, a batalha que teve de trio, e eu vou falar de novo, a batalha que teve de trio esse ano, o Marata Trio, pô, o Gael tava aqui, pô, e tipo assim, eu sou muito fã do Gael. Pra mim ele é um monstro, o cara foi dentro da aldeia e bateu no cante, dentro da aldeia, e campeão da aldeia, batendo no cante. Ele foi na Toca do Dragão e foi lá e arrancou o petisco dele, pô. Então, exatamente. Então, caraca, eu vi ele assim, caraca, o Gael tava aqui. Aí o Samuca tava aqui também, pô. Samuca Samuca. Rei do Norte, pô. Samuca é brabo demais, mano. Samuca é um nível Entendeu? absurdo também no Aí teve o Espírito Santo. Robzinho, como eu falei, teve o Robzinho, que pra mim é um dos favoritos a ser campeão estadual esse ano. Teve o Gerê que rima muito.
Tava a galera toda assim, tipo, uma vibe absurda, pô. Luizinho, porra, que é outro Luizinho, moleque que cara, rima pra Luizinho rima caramba, mano. demais, hein? Tá Luizinho rima ligado? demais também. Absurdo. E, tipo assim, teve a nossa galera de sempre, pô, a galera aqui do sul, gravando, tipo, teve Chechel, Vitinho, teve Júlio, teve Louco do Norte, essa galera monstra também tava aqui. Monstra, Então foi uma monstra. edição maneira. Então, tipo, chegou um patamar que todo mundo queria ganhar essa ideia. E como você falou, pô, você enfrentando sua referência. Então, chegou um momento que sua referência de assistir se tornou a referência seu adversário. A gente entrar em pé de igualdade com o cara que a gente assistia na televisão, tá ligado? É algo espetacular, mano. É algo absurdo. A gente fala, tipo, mano, esse cara tá pisando no mesmo palco que eu, esse cara tá segurando no mesmo mic que eu, tá ligado? Então, E mano, quando acaba, o cara fala, pô, mano, você mandou umas rimas ali maneira pra caramba, pô, pô, continua nessa pegada. abraçar o cara, tá ligado? Falar assim, pô, mano, você foi bem pra caramba. O cara fala, pô, mano, você também, pá. Conversar com o cara depois, tirar foto com o cara, tá ligado? Mano, antes de batalhar com o Peter nessa batalha, eu tava vendo ele como um possível adversário. Depois que eu batalhei com ele, que eu tinha aceitado que eu tinha perdido, eu voltei a enxergar o cara como uma referência total. Tirei foto com o cara, postei e tal, tipo, como um fã. Mas antes disso, eu tava em pé de igualdade com o cara. Eu podia ter tombado ele, tá ligado? E se eu tivesse mais focado, mais centrado, e ele não tivesse encapetado, porque o Peter tem isso. O Peter ele encapeta, às vezes, né? Do nada ele tá rimando, aquele coisa, bum, bum, apela. Daqui a pouco, uma hora o Peter tá tranquilão aqui, rimando um AB com um rabá. Daqui a pouco ele tá rimando brabo pra caralho, ele tá falando umas coisas muito diferentes com uma dicção insana. Mano, é absurdo, Ele tem uma cara. dicção muito monstra, cara. Mano, foi na Copa de MCs. Na Copa de MCs do Espírito Santo, o Peter entrou parecendo o iniciante. Entrou parecendo um Muito iniciante. tranquilo. Muito tranquilo. Outra coisa, ele apanhou no primeiro round, depois ele começou a acordar. E na Copa de MCs do Espírito Santo, ele entrou baixo contra a Guerra, que se eu não me engano foi a segunda fase, depois que a Guerra tinha me ganhado, foi ele contra a Guerra. Ele perdeu o primeiro round também, começou a acordar. O Frejó tava do meu lado, ele falou assim, mano, ele perdeu o primeiro round, eu duvido que ele Ele vai vai perder os que ele vai outros. perder os outros. Ele vai acordar, mano, porque ele começou perdendo. O Frejó do meu lado, tipo, outra referência do Espírito Santo. O Frejó do meu lado falou assim, Doideira, né? ele não vai deixar barato. E eu olhando pro Frejó, tipo, mano, o Frejó tá do meu lado, o Frejó tá do meu lado. Não, é doideira, né? Porque, tipo assim, quando gosta tá falando do Feijó. Pô, cara, eu acompanhei, tipo, muito a Batalha da Aldeia. Os aniversários eu vi o Feijó. Falei, caralho, olha o Feijó, mano. Chaba. Segura o Feijó. E a galera, a batalha do Interestadual, que era Interestadual, que mano. veio o Johnny e tal, que foi o Feijó que jogou pilha e botou. Tem alguma coisa pra falar, Johnny? Aham. Então, tipo assim, e do nada você tá conversando com o cara aqui, pô. Tipo, oi, mano, não sei o Sim, quê. mano, é absurdo ver os caras que a gente vê na televisão falando com o pé de igualdade no seu lado. Tipo, caralho, mano, ele é um ser humano, né? Ele existe mesmo. E O aí, cara tá do meu e lado. zoeira pra caramba, né? É, mano, tipo, o cara o cara tá gritando comigo pro MC, tá ligado? Do meu lado. O cara tava jogando a vibe comigo. O cara me assistiu rimar. Mano, é absurdo. Mano, Absurdo. não, fala sério, tipo, a Copa Espírito Santo, ela vai acontecer, né? Como a gente tá conversando aqui, vai acontecer no episódio com o Psy que a gente tá falando. A Copa Espírito Santo, ela vai acontecer, ela vai ser organizada, não sabemos a data, mas tinha uma data, não vai ser mais, vai ser adiada por outros eventos. Uhum. Mas a Copa Espírito Santo, pelo menos a do ano passado, ela deu uma energia tão grande pros MCs do Espírito Santo. Eu não Sim. falo pra cena do Espírito, mas os MCs do Espírito Santo, ano passado, se sentiu valor. Pô, o Peter tirando foto, entrou dentro do ônibus, tirando foto dentro do ônibus, Peter do busão, né? Ele com o troféu Ele tirando a foto igual o CR7, se não me engano, deitado, com o troféu. deitado com a taça. Então, tipo, são umas paradas que, tipo assim, a Copa Espírito Santo ela foi necessária. E não teve nenhum nome fraco, mano. Não. Só teve nome monstro. Santo, aí teve Texas, Guerra, entendeu? Tipo, ali teve como que pode falar? É questão de agenda, eu não sei, né? Tipo, a palavra certa agora tá fugindo da mente. Que era o 90, a gente tinha convidado o 90, só que o 90 tava se preparando pro estadual, Sim. entendeu? E também tava se preparando pro evento da Batalha da Aldeia. Então a gente meio que entendeu questão ali de logística. Tá? A logística do 90. Ele também ia participar. Pô, imagina, cara. E ali foi a nata do Espírito Santo, pô. Sim, sim. Tá ligado? A galera puxou todo mundo e cada um teve a sua representatividade. Falando nisso aí, agora a gente entra naquele quesito das perguntas que fizeram aqui. Eu vou ler a primeira, mandaram aqui, que é assim: qual foi a sensação de participar da Copa Espírito Santo? Cara, foi muito gratificante participar da Copa do Espírito Santo. Eu não tava no meu melhor momento, não tava no meu melhor momento como MC, não tava no meu melhor momento de freestyle.
E eu fui lá com um propósito, mano. Fui lá, tipo assim, cara, vou mandar o que eu tenho, vou mandar com o que eu posso, tá ligado? E vou fazer arte, mano. Vou fazer o que eu quero, tá ligado? Não fui lá como apenas um MC qualquer, tá ligado? Tipo, que vai ficar por baixo de qualquer um. Eu fui lá, fui pra mandar o meu melhor. Infelizmente tombei a guerra, que é uma MC absurda do Espírito Santo, tá ligado? MC absurda, Sinistra absurda, demais. absurda, sinistra. E perdi pra guerra. A guerra nessa batalha tinha dois jurados. A própria guerra nessa batalha tinha falado que tinha dado o terceiro round, tá ligado? Eu tinha perdido pra ela no primeiro round, isso eu concordo completamente. Porém, a guerra falou que tinha dado o terceiro round no segundo. No segundo eu respondi bem pra caramba, eu já tava começando a entrar na vibe. Porém, mano, o nervosismo tava tão absurdo que eu nem contestei, tá ligado? Tipo, Mas eu acho que eu tava lá, eu acompanhei como organização, na sua frente, tá ligado? Pra mim não deu terceiro, mesmo assim. eu Por quê? também acho que não. Porque deu pra ver porque você foi a última batalha da noite. E você não pegou. Todo mundo foi indo, pegando aqui, galera que tá ganhando. E você pegar a guerra no final, você mesmo falou comigo que você foi comigo de carro. Você falou: Caraca, mano, eu senti uma certa pressão ali porque era a guerra e minha dicção não tava legal. Não, jamais. Ela Eu falou, tava travando ela falou demais. assim, até você falou, pô, ela falou que deu terceiro, mas você mesmo falou, eu acho que não deu terceiro, porque eu errei, apesar de acertar as rimas, eu embolava muito as palavras. Então, tipo assim, foi uma parada que foi, na palavra, foi uma parada mágica pra muita gente. Eu lembro que o Isaac tinha ido pra assistir, e ele ficava assim, caraca, mano, ó o Feijó ali, ó a guerra, pô, o Pedrinho, não sei o quê. Ele ficou bobo. Ele ficou tipo assim, Como eu. porque Eu foi a também fiquei primeira bobo. vez que o Isaac saiu de Marataízes pra ver uma batalha, né? À toa que ele foi todo arrumado, ele achou que ia ser igual a Batalha da Aldeia. Sim, sim, Ele foi todo ele foi arrumado, todo galã, todo todo galã. galante. Eu virei pra ele e falei assim: que é isso, mano? Aí ele, não, mano, porque eu vou ficar lá na frente pra eu gritar pra galera. Quando ele chegou lá e viu que era uma parada bem. Foi a Copa Sul de Santos, foi uma parada monstra de organização ali, foi. Mas ela foi underground também, pô. Ali tava os Foi MCs que. under. Ali foi uma galera, tipo, a gente tinha o jurado que foi o Robzinho e o Clebão. Olha aí, Robzinho mais uma vez, fazendo parte Clebão, que é o melhor, pra mim, na minha opinião, um dos melhores jurados Brabo do demais. ES, ou sendo o melhor, porque eu converso com o Clebão, ele fez o curso até do Dimas. Tem ele, tem o Afonso que fez o curso do Dinho, o Tomé, tem uma galera maneira aí que entende de rap. E, tipo, foi um evento que até resgatou a energia de todo mundo, pô. Na final, quando você vê aquele evento, o Feijó tava doidão já levantando o troféu. E a final Bonaparte, que também é outro monstro de MC, Bonaparte, bom demais, tá cara. ligado? Bom Outro demais. monstro de MC contra o Peter, tá ligado? Tipo, porradeiros ali, tipo, Foi sincero. franco, foi Tá franco. ligado? Então, tipo assim, eu lembro que na questão da guerra, e eu lembro que você comentou, falou, caralho, mano, porra, tantos MC sobrou a guerra pra mim. Falei assim, eu acho que todo mundo tava evitando era ela. Eu Porque era devia, modo, pra quem não sabe, era modo desafio, tá? Não era sorteio, não, era modo é, desafio. O MC entrava e desafiava quem queria. E no eu final devia, sobrou Rickzinho e Guerra. eu devia ter desafiado o Peter. Eu devia ter desafiado o Peter. Eu tava com a mágoa guardada e eu ainda tô, tá? Eu ainda tô com a mágoa guardada do Peter. Que é uma revanche aí, Pedro. Tô querendo, tô Mas é atrás. isso, mano. Agora eu vou te fazer outra pergunta que botaram aqui. Eu acho que você deve saber quem perguntou. Pra você falar qual é a sua composição favorita? Mozão, eu sei que foi você tinha me mandado antes. É, mano, ela fez essa pergunta para gerar conteúdo pra gente aqui. Ou pra você virar e falar assim, ah, eu gosto de outra. E ela fala assim, ei, você falou pra mim que eu gosto dessa. Não, na verdade, ela fez essa pergunta já sabendo qual é a resposta. Porque a minha composição favorita, eu não tenho nenhuma música lançada ainda, por enquanto, não tenho nenhuma música lançada. Porém, a minha composição favorita foi pra ela. Foi feito pra ela, tá ligado? E eu fiz essa composição quando eu estava conhecendo a minha namorada. Hoje a gente já tem mais de um ano de namoro. Mas eu estava começando ali, fui chamado para um projeto que foi inclusive do Marata Rap, e que era um projeto de love song. Não sei se você lembra, tinha Camarada chamado Cypher 2. o Cypher 2, que tinha chamado uma galera boa, Até eu falei porém até com o Mauê sobre isso. deu uma Que ficou desandada dela desandar, absurda. correria pra um lado, correria pro É, outro, não teve como. e eu até comecei a pensar em lançar essa parte da minha música solo, porque foi uma parada que ficou muito boa, mano. Eu apoio, mano. Quando eu mandei a minha parte, né, que seria a minha parte no grupo, a galera foi tipo, caraca, mano,
Tá Eu absurdo, lembro que deu eu tive que, re- sangue, eu deu tive que vida. reescrever a minha pra poder pegar o mesmo enredo. Lembro que na minha tava de um Sim, jeito, eu tive que reescrever pra poder fazer. eu tinha mandado a minha parte lá e vocês gostaram pra caramba. E, tipo, a minha composição favorita foi desse que seria do Marata Cypher 2, mano. E fala sobre como eu conheci a minha namorada, né, entre aspas. Que é mais. Posso dar uma. Ah, Entre as uma pode, palhinha? não. Era tipo. Eu tava olhando de canto, tô observando o quanto que eu gosto de ti. E se esse amor é verdade ou não, o segredo do mundo que eu vou descobrir. Tão linda e interessante, uma mulher perfeita assim é capaz de existir. E se ela tiver me enrolando esse golpe bem dado, mais certo que eu vou cair. Mas, mesmo com dúvidas, estou aqui. Tô pronto pra dar o próximo passo. Evoluir a nossa relação, conquistar a estrela mais linda que existe no espaço. Atraente no que faz, dá pra ver na cara que tem o olhar do pecado. Vive marcada, sabe que sou trairina. Sempre pede pra poder, tá ligado? É isso aí, pô, boa aí. Já tá na hora, né? Eu também concordo, não conheço sua namorada, mas falando, já tá na hora dele gravar, né? E botar lá o nome, dedicar certinho, fazer um clipe, né? E pá. É, mano, e essa letra já tá completa, né, cara? Tipo, como se fosse um love song solo, né, tá ligado? Seria a minha primeira música solo. Eu já tenho outras composições que já estão prontas e outras que não estão. Tipo, tem música que eu tenho uma parte, tipo, um refrão. Eu tenho um refrão que até hoje eu não consegui desenvolver em cima dele, que é: eu juro, confesso que eu sou meio inseguro, faço juras de afeto, e se tu cair te seguro, tô no fim do processo de conquistar todo esse mundo, dizer na sua cara que te quero mais que tudo. Porém, eu não consigo desenvolver o resto da música em cima desse refrão. E muitas músicas eu já tenho completamente pronto. Então já tá, acho que já tá na hora de criar vergonha na cara mesmo Cara, e é lançar as, essas é as paradas. ideias que eu falei até. Eu falo com todo mundo que conversa comigo. Falei, mano, você tem uma música, você já tá com uma parada certinha, pô, produz ela, bota ali, deixa de registro, porque daqui a pouco, mano, você vai ver que você vai tá perdendo tempo em lançar as paradas. Ah, mas eu quero lançar, mano. Quando você lançar com a qualidade profissional, tudo certinho, não que não seja, se você já começar nesse ponto, já tá ótimo. Uma galera já vai conhecer a música e já vai estar cantando, e você já vai estar, tá ligado? O pessoal, pô, daqui a pouco, vamos botar um exemplo, você fez uma música pra sua mina, mas daqui a um tempo, se você lançar, já vai ter gente pegando essa música pra dedicar pras minas deles, Sim, sim. tá ligado? Sua música já vira referência. Então por isso que eu falo, cara, é que nem, você sabe também que eu tenho uma música que eu fiz pra minha mina, só que eu fiz pra ela, eu não divulguei nem nada, eu fiz pra ela, especialmente, eu gravei, produzi, mandei pra ela. Não produzi, né? Não foi masterizado. Eu fiz Sim. pra ela. Ela sabe, e até meu filho já sabe cantar até a música. Mas foi um presente pra ela. Não foi pra divulgar e tal. E ela mesmo até ri, falou assim: ó, não produzi nada ainda porque não é O intuito o da, meu da intuito. O música. meu foi pra questão disso, porque eu também não me envolvi tanto em dedicar como músico. Questão ali foi mais, Sim, tipo, eu participei do Marata Saif, ia participar da segunda, porque é um projeto meu com a galera. Mas questão de fazer, eu criar um álbum é muito mais difícil. Mas a questão sua já é uma música, uma melodia, tá ligado? Da hora. porque não foi uma coisa pensada em ser um presente pra minha namorada, foi uma coisa pensada em ser uma música, tá É. ligado? No meu caso, tem as referências ali que só ela entende. Então, se uma pessoa ouvir, Vai ela ficar boiando na boiando, não letra. vai fazer sentido. Sim, Entendeu? Já, questão ali, porque foi como eu falei, foi especialmente feita pra ela. No seu caso, você fez uma melodia e meio que uma declaração, pô, contando a história de vocês, sim, que sim. pode outras pessoas ouvindo pode sim identificar. Por isso que eu tô falando, lança essa música, produz, e ela vai gostar de estar ouvindo e tal. Com Mas certeza. espero que casem, fiquem junto, porque tá Eu ligado, né? espero também, mas tá ligado, vamos com calma, temos duas faculdades pra cumprir, então. É, isso aí. Então, mano, isso é muito importante, que foi ela que perguntou, eu imaginei que fosse uma música que você tivesse feito pra ela, mas eu queria saber de você, cara, em relação o que mudou no Rickzinho antes das batalhas e depois das batalhas. Ah, mano, foi uma pessoa que mudou demais, tá, mano? De verdade. Porque você acompanhar as batalhas e você participar é completamente diferente, tá ligado? Você as pessoas que assistem batalha hoje, tá ligado? Eu tenho certeza que já tiveram um ponto na cabeça dela que pensaram, tipo, mano, se fosse eu fazendo freestyle, tá ligado? Falar as coisas que eu penso, falar as coisas que eu quero, conseguir me expressar. E sobre essa parada de expressão, as batalhas me ajudaram muito a começar a me expressar melhor, tá ligado? Começar a falar sobre o que eu sentia. Tinha vezes, mano, o próprio Iago sabe, eu tava na batalha, tava com a cabeça a mil, mano, tipo, com 1 milhão de problema e tava rimando bem pra caramba, ou às vezes rimando mal pra caramba porque o problema tava absurdo.
Porém, as batalhas, elas nos dão voz pra expressar as coisas que a gente sente, que a gente não gostaria de falar, tipo, numa conversa franca, uma conversa sincera. Mas às vezes ali na batalha a gente coloca pra fora, é isso mesmo, tá ligado? É, muitas das vezes eu cheguei ali na batalha com a cabeça perturbada, mano. E eu lembro que você Perturbada. conversava comigo, eu falava assim, mano, pega isso aí, bota pra fora nas rimas. Que aí Aham, você vinha e sim. botava, E não sei o que, rimava pra galera pra caramba. E aí você vinha falar comigo, eu falei assim, mano, às vezes você não precisa ser o campeão da noite, mas a sua mensagem foi passada pra muita gente. muitas das vezes, mano, muitas das vezes, as minhas melhores batalhas, eu não fui campeão. As minhas melhores participações, as minhas melhores edições, eu não fui campeão, tá ligado? As edições que eu fui campeão foi quando eu soube jogar o jogo ou quando eu tava num dia muito bom, tá ligado? Ou quando roubavam pra Ou você, quando roubavam pra mim, igual igual você me contra o ganhou. PL Puto, E tá quando ligado? você me ganhou. E quando eu ganhei dele, realmente eu ganhei, só que ele chora até hoje, Não chora, não. tá ligado? Porque eu ganhei ele de 2-0, aí ele começou a chorar, falando que tinha sido terceiro, mas não tinha sido terceiro. E o Tá que, lá o vídeo. e o que aconteceu no terceiro? Não tem nem vídeo. Não foi gravado, safado, tá? Aí, roubou pra ele mesmo. Não é, não. Não era Maratá Rap. Era, Era Almirante. era almirante. No terceiro eu tomei taca. Tinha ganhado de 2-0, claramente, tipo, absurdo, absurdo, absurdo. Mas ele chorou, pediu um terceiro. No terceiro ele me bateu porque eu já tava com a mente já de campeão. Mas eu já tinha ganhado, já tava sendo campeão na minha mente. Caô dele, caô. Fala que não é. Caô, caô. Você sabe, ó. Ele tá zoando que ó, a gente tá falando zoeira, ele sabe muito bem Ah, disso. Realmente ele me ganhou de 2-0 na batalha. Ele sabe por que foi pro terceiro. sim, Que a gente sim, conversou sim, lá, sim. terceiro. Eu, depois de ter ganhado, foi pro terceiro, aí eu ganhei no terceiro. Só que eu virei pra ele e falei assim, mano, eu só pedi o terceiro por causa desse motivo. Ele entendeu, eu falei assim, mas eu abro mão da batalha pelo fato que você me ganhou de 2-0 e eu admito que você me ganhou de 2-0. Essa batalha, inclusive, cara, eu tinha ganhado de 2-0, obviamente, isso eu tô convicto, isso a gente foi convicto, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Porém, ele pediu o terceiro round, a galera aceitou o terceiro round. Eu apanhei no terceiro round e falei, eu não quero pena. Foi verdade. Eu não quero pena, eu não quero Não, que não, fique. não, eu não aceito, eu perdi, eu perdi, eu Eu perdi. não quero, mano. Não fica com pena de mim, não, cara. Vocês pediram o terceiro, foi terceiro round e eu perdi. Eu não quero pena. Mas no fim das contas, a folhinha acabou parando lá em casa. Quando é justo, é justo. Mas aqui, falando a verdade pra você, nenhum MC teria a atitude que eu tive. Claro que não. O único. Porque a plateia pediu terceiro, aí você falou assim, ah, mas eu quero mão. Eu falei assim, mano, não tem como, porque a galera tá pedindo terceiro, todo mundo. Aí o apresentador virou e falou assim, não, mas eu não vou considerar. Eu falei assim, não pode. Se a plateia tá pedindo terceiro e voto de plateia e não tem jurado, como que você não vai considerar? Ah, mas eu achei que. Aí eu virei e falei assim, não, quando eu ganhei de 2-0 lá na primeira fase, pediram o terceiro, eu fiquei quieto. Porque quando pede terceiro pra mim, ninguém vai aceitar. Aí você virou, você mesmo virou falando, é verdade. Porque você viu que tinham me sacaneado no começo. Tinha, tinha. Aí eu virei, depois eu falei, fui, ganhei, falei assim, virei, ô Rick, eu ganhei, eu só. Pô, mas o terceiro round eu rimei com ódio, Não, realmente. tá ligado? Ele encapetou também. Ele O encapetou. terceiro round eu rimei com ódio. Aí foi o que aconteceu. Eu falei assim, Rick, eu só quis mostrar que quando tem que ser justo, tem que ser justo. Sim. E não foi justo eu ganhar, ir para terceiro contra você. Eu só pedi o terceiro por causa disso. Mas eu admito, você ganhou de 2-0, o título é seu e tal. Aí você, não, 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 eu quero pena. Se foi para terceiro, eu falei assim, não, mano, não foi para terceiro. Eu só tô falando porque na minha vez foi para terceiro, me sacaneando. Agora, quando é na minha vez que eu ganho, pedem para ir para terceiro, mesmo eu sabendo que eu tinha perdido. Se fosse outro MC, eu falava, foda-se, mano, ganhei, E pronto. pronto. Eu falei, não, não, eu não aceito. Mano, você está escutando essa parada bem por cima, assim, como a gente tá falando, vocês não imaginam Como foi o o dia? nível que tava, tá ligado? Tipo assim, eu ganhei extremamente claro. Claro pra caramba, muito claro. Mas a galera pediu o terceiro porque eles entraram na vibe, tá ligado? Tipo assim, eles queriam ver mais batalha. Eu acho que foi porque eles pediram o terceiro, porque, tipo assim, no primeiro round, eu ataquei ou eu respondi. Só que você. Não, isso. Eu ataquei e você respondeu muito bem. Aí Muito, 1-0. Aí você atacou, eu respondi mal a primeira, você atacou de novo, porque era 4 voltas, respondi mal a segunda. Só que as duas últimas eu respondi bem. Só que eu não dei nenhuma punch. Só que a minha última rima foi muito bem encaixada. Porque nessa época. e você terminou o round. Esse que é o Então, complicado. então, aí por isso que eu falei, minha última rima, que eu finalizei o round, ela foi muito bem. Quando aí eu já tava assim, aí quando a galera começou terceiro, terceiro, eu falei, opa, Opa, vou esperar o que vai dar. vamos E ver. eu tava assim, eu já tava pronto pra admitir e falar, não, foi 2-0.
Quando falou, ah, não. Aí eu falei, ô, não, aí não, parceiro. É, Quem decide é a plateia. quem decide Foi é a onde, galera. foi onde que me irritou, tá ligado? Aham. Quem decide é a galera, pô. Aí o cara, pô, eu já tava com mente já de que tinha ganhado. Aí o cara lá fica com ódio porque o apresentador falou que não tinha terceiro. Aí o cara vem rimar no ódio, me ganha e quer que eu ainda. Que eu fico como, pô? Sabe por É quê, mano? Se eu não complicado. me engano, se eu não me engano, porque né, eu não sei se foi uma semana antes ou foi uma semana depois. Foi uma semana antes que eu te ganhei. Na Foi uma final. semana antes, foi uma Na semana final. antes. Eu tinha colado 5 vezes. Teve 5 edições de batalha. Que não era o Maratá Rap, era uma batalha que tava iniciando. 5 edições. Eu colei 5 vezes. 5 vezes campeão. Aí na sexta vez foi essa. Sim. Aí você foi por isso que no segundo round. Era a segunda vez que eu tinha colado. Eu tinha colado uma vez, eu É porque perdi pra tinha, você. era porque tinha duas. Era Rei dos Mares e Almirante. Sim, na primeira que eu perdi pra você, foi a primeira vez que eu tinha colado, quando eu te ganhei, foi a segunda. Aham. Foi isso mesmo. Aí na segunda foi que você falou assim: não, lá você me ganhou, que não sei o quê, agora eu vou cobrar. Foi a hora que eu respondi no final e a galera comprou a ideia. Só que o que acontece? É você que assiste batalha tem que prestar atenção. Às vezes o seu grito de terceiro confunde o próprio MC. Porque eu, como MC, eu tinha certeza que eu tinha perdido de 2-0. E eu, como MC, tinha certeza que tinha E eu, ganhado. eu aceitei de boa. O problema foi no momento que gritaram, a galera, a maioria começou a gritar terceiro e não quiseram dar essa voz pro terceiro. Que aí eu falei assim: não, peraí, eu tinha ganhado um moleque na batalha, ele tá ligado? Eu tinha esculachado na rima no primeiro e segundo round, não tinha. Aí na terceira e começaram a rir. Tipo, o terceiro rindo pra me sacanear. Porque na cabeça deles, eles tinham certeza que eu ia ganhar o terceiro também. Eu lembro que Isaac tava na plateia, Isaac de trás tava até assim, puto. Porque não tinha sido o terceiro. Eu não voto. Todas as batalhas que eu assisto, eu não voto. Aí eu falei, beleza, pô, fui, rimei normal. E o moleque tinha passado de look por causa de um drop. Não foi nem por causa de uma É, rima, por um causa de um drop. drop. Aí eu falei, cara, se esse moleque acertar um drop, esses caras vão sacanear, vão passar. Então eu não brinquei no terceiro, fui, passei terceiro. Quando eu fui pra você, eu já tava indo, eu já tava aí te cumprimentar. Você tinha ganhado a terra e falei, ó, tá 1-1 placar, brincar com você, não sei até que falei isso. Aham. Só que quando aconteceu isso, depois eu até entregando, que a gente ficou sentado um tempão conversando no banco, falei assim, Henrique, foi por causa disso aqui, foi por causa disso aqui, foi por causa disso aqui. Não tem nada contra você, eu admiti, mesmo se eu ganhasse ou perdesse, a batalha era você que ia ser campeão, eu não aceito ganhar desse jeito. Mas, pô, se a galera pede, é isso aí. Pum. Eu só colei 7 vezes. Sete? Não, eu colei 8 vezes. De 8 vezes. Eu só perdi 2 vezes. Que foi uma pra você e uma pro Isaac. E engraçado, todas as vezes que eu perdi, tipo, eu perdi pra você, você foi o campeão, e no dia que eu perdi pra Isaac, Isaac foi o campeão. Tá ligado? Tipo, eu não, Uhum. não perdi. Nunca perdeu, tipo, de primeira fase É, pra alguém que não foi campeão. entendeu? Tipo, você foi o campeão. Isso não é me gabando, não, galera. É porque eu rimava com os meninos mesmo pra poder ajudar. Que a batalha, às vezes, faltava alguém e eu entrar pra E isso completar. desestabiliza muito, mano. Desestabiliza demais. No Maratá Rap um ano, por exemplo, eu tinha ganhado dos MCs que eu tinha batalhado, que eram MCs Então, você daqui. ganhou do Liu Viu Eu não ganhei. o round, só que o seu amigão, um best friend, foi lá e atrapalhou tudo. Meu amigo, eu batalhando na minha própria cidade, como é que você rouba pro cara que tá vindo de fora, meu parceiro? O Isso que eu tinha ganhado ainda. Na filmagem não dá, eu acho que na filmagem dá pra ver que ele tava no bar comprando as coisas, na hora que pediu pra levantar a mão, ele veio correndo, levantou a mão sem Não, saber pra quem era. o parceiro tava contando as mãos, o Davi, Davi Hanotti. É, ele tava contando as mãos, tava 30, 31. Eu tava com 33, por exemplo, né? Aí, 30, 31, Lil Vi. Ah, 33, 34, 35, 36. os caras que estavam no bar. Os caras que estavam voltando. Mano, eu fiquei muito bolado porque eles falaram, tipo, Lil Vi. Aí começaram a contar a mão os caras que estavam vindo de fora, os meus amigos, que não assistiram a batalha. E isso é uma coisa que atrapalha demais também, mano. Se Quem não você presta não tá atenção na assistindo a batalha. batalha, se você não tá prestando atenção na batalha, você não tem que votar, cara. Você tá fazendo parte da roda, beleza. Você tá assistindo a batalha, é outra coisa, mano. É outra coisa. São duas coisas completamente diferentes. Porque cada voto ali, mano, principalmente com o público E a reduzido, polêmica, conta. e a polêmica também falou nesse dia, tipo, tinha umas 70 cabeças, 80 cabeças. Né? A polêmica foi que, tipo, Afonso dá o ponto pra você, mas Rachinha, que é a namorada do Lil Vi, tava de jurado também e ela votou no Lil Vi. Foi que o pessoal falou assim, ela votou errado e tal. Como eu falei, cada um tem sua decisão como jurado. Porém, nesse dia,
não foi o erro de Davi na contagem. Foi o que os Não. meninos não prestaram atenção em quem tava rimando. E quando o cara tá contando tanta gente assim, tá contando pra esse lado. Quando chega alguém aqui, a gente não sabe. Eu tô falando que eu sou apresentador também, apresentava. Tô contando aqui. Quem chega aqui não dá pra saber se ele tava aqui antes ou não. Quando ele voltou e Não, não, contou. eu não tô culpando nenhum momento, Davi. Uhum. Nenhum Eu momento. lembro que eu tava no canto com o Nanau. Nanau virou e falou assim: Meu Deus do céu, esses meninos estavam lá, não sei o que, tá levantando a mão. Só que o Davi não tinha prestado atenção que ele tinha voltado. E levantou a mão. Quando acabou tudo, no outro dia eu conversei com um parceiro, pra quem não sabe, eu falo, é Luke MC. Aí. Já tava até agora sem falar, não. Qual é, parceiro? Tu foi um vacilão do Luke caramba, virou tá? e falou assim: Você nunca mais faça isso. Luke virou e falou assim: Não fui eu, não. Aí eu fui mostrei, eu falei assim, mano, foi, mano. Você tava nele. Para ele. Cara, eu tava tão doidão que as rimas que eu tava vendo, eu achei que tava pedindo voto da batalha que tava acontecendo. Mano, eu falei, mano, vocês tinham levantado a mão e começou o segundo round. Ele, mano, eu achei que já tava no terceiro. Mas é que tá. Preste atenção, foi um vacilo? Foi. Mas o Luke nessa época ainda não era o Luke MC, ele era um Luke da galera. É. Tipo, o Luke do beatbox. E, tipo assim, mano, essa parada me desestabiliza muito. Muito, muito, muito. Aí entrou o beat de funk. Aí entra o beat de funk, um beat que eu não tô acostumado. Eu já tinha consciência de que tinha ganhado o primeiro. Eu entro o segundo totalmente perdido. Por que que eu entro perdido? Porque eu tinha ficado extremamente puto que a Rastinha, que era a namorada do Lil V, tinha votado pra ele, sendo que o outro jurado, o Afonso, tinha votado pra mim. Fiquei puto que a galera que não tava assistindo a batalha, que foi essa galera, votou contra mim sem ter assistido a batalha, simplesmente por ser um MC que a gente vê na televisão nas batalhas grandes Mais conhecido, e o Lil V de naquela época tava fora. num hype danado. Tava num hype Teve absurdo. gente de longe que veio ver o Lil V naquele dia. Sim, mano, teve uma galera de fora que veio assistir o LV e perdi por conta disso também. Outra coisa também que o pessoal Lil V também, você não tem culpa não, mano. Não, Vai que não, você vê isso aí, nenhuma, não tem como não. Isso é questão nenhuma. de... Isso acontece com muitos MCs, questão de plateia, que muitos MCs acabam ganhando, uns acabam ganhando porque a plateia vai mais com a cara, e uns acabam perdendo porque a plateia não foi com a E cara. outra coisa também, mano, Rastinha, você votou no seu namorado, mano. Tamo Mac, tamo beleza. Eu não concordo de forma alguma. De verdade, eu não concordo, porque na minha concepção, quem viu o vídeo sabe que eu rimei mais, tá ligado? Mas, de qualquer forma, da mesma forma, perdi mesmo rimando mais. Então, mano, eu vejo o seguinte, mesmo sendo uma cultura da nossa cidade, quando vem um cara que é conhecido de fora, que vem de uma batalha Não grande, precisa nem ser de longe, tipo São Paulo, não. É alguém que tem um pouco de nome. sim, Mas isso é em qualquer batalha, mano. mano, por exemplo, se eu tivesse que rimar contra o Pedrinho, Megalodon do ES, mano, o cara muito brabo do ES. Quem conhece de batalha aqui conhece o Pedrinho. Eu, mesmo sendo na minha cidade, eu teria que rimar 5 vezes mais que o Pedrinho pra ganhar, cara. Tá ligado? Foi por isso que eu não ganhei do Lil V. Eu acho que o único aqui na cidade que enfrentar, poderia qualquer um vir enfrentar e a galera ia comprar muito Na barulho nossa cidade, o é JG. o JG. É o único. É o É o único. único. Porque a galera tem um apreço pelo Jota. O Jota foi o que rodou mais pra fora. Tipo, hoje o Isaac tá rodando as batalhas todinho Sim. do que ele pode, né? Ele, se eu não me engano, ele foi pra capital. Foi na Batalha do 7, chegou na final. Ele mesmo falou no podcast dele, no episódio dele, no caso, que ele foi pra batalha, ele foi na Glória e topou com o Santo amassou ele mesmo fala, que é Santo até é absurdo. complicado. Quando ele falando do Samuca no Marata Rap de trio, ele falou, mano, o Samuca é absurdo, o cara tem uma presença, o jeito que ele rima parece que ele tá falando assim, cara, abaixa a sua crista porque o alfa aqui sou eu, ele mesmo fala, tem até um corte lá. E tipo assim, e hoje ele tem essa negócio, mas o JG, a galera que vem pra cá pra enfrentar o JG, com isso não desmerecendo, mas tipo, a galera já vem com respeito. Fala, pô, mano, tem que enfrentar o cara da casa, entendeu? É, mano. É exatamente isso. Apesar que o Jota rimou muito bem, mas o Jota teve edições também que o Jota rimou muito mal. Ele mesmo fala. Muito. Porque ele fala, tipo, a galera vinha tremendo assim, esperava muito mais dele, e ele não tava no dia. Porque chegou. Cara, pra falar a verdade, muitos MCs chegam num momento que falam, pô, mano, eu gosto de fazer isso aqui, mas eu não tenho o compromisso de fazer isso aqui. Tá ligado? Tipo, você tá rimando muito. Talvez você, no caso, por ser um moleque que tá começando novo, na nova geração, se você pegasse esse trono de tipo, eu sou o cara do Marataízes, você não ia querer deixar nenhum MC chegar e Parava um não. negócio, entendeu? Só Parava que não. chegou um momento que você também tava rimando, que, pô, tem faculdade, tem meu trabalho, que você ia fazer aquela parada ali pra poder se distrair, que você não ia ter esse peso, tipo, não, mano, na minha casa você não vai me ganhar, tá ligado? Não tem essas paradas. Eu vejo poucos. Assim. O JG não tinha também essas paradas.
Quando o JG teve isso lá no começo. Uma das batalhas que eu mais gosto de assistir do JG é JG e CR, pô. Quando o CR Essa tinha é acabado braba. de ganhar o MDM lá, o circuito do MDM, veio pra cá, foi uma seletiva do chefinho. Ele e JG fizeram uma final absurda pra mim. Pra mim foi uma final absurda. E a galera, tipo, tava ali e o pessoal. Aí o pessoal tem gente que fala assim: ah, mas aí o JG ganha muito por causa que o pessoal aí vota nele, porque é amigo. Meu irmão, me fala uma batalha que os caras vai rimar na cidade e quem vota é os amigos. É. Você vai em Guarapari, vai ter um pessoal que vai favorecer o MC de Guarapari. Você vai em Vitória, vai ter um MC que favorece Vitória. Meu amigo, Então não tem essa desculpa. eu participei de uma batalha na capital, em Vitória, que o cara que perdeu tinha rimado mais. Tinha rimado mais. Você tá ligado do que eu tô falando? O cara tinha ganhado a batalha, mas os caras votaram contra. E depois que o cara de Vitória tinha ganhado, a galera saiu gritando: é a capital, porra. Tipo, Ah, bota fé. foi nítido pra caramba. O cara não quis disfarçar, tá ligado? Que era questão Foi até uns caras que não ah, estavam nem na batalha, né? os caras tava na batalha, mano. Os caras tava na praça fumando, tá ligado? E depois o pessoal lá, mano, tal pessoa vai rimar contra o cara daqui, vamos lá. E dá pra ver, mano, os caras só chegando na votação, tá ligado? Levantando a mão e gritando e pronto, é isso mesmo, tá Só ligado? que tinha uma quantidade de gente que a gente não conseguia Não, ver. não tinha E o pior como é que o próprio MC ouviu, pô. administrar isso. O MC que Sim, perdeu, o mano, MC que sim, perdeu, ele sim. ouviu, ele deu uma olhada assim e saiu cabisbaixo. Mas, é como eu falei, não É adianta. complicado, Acontece cara, em todos os complicado. lugares. Pra você conquistar o público de fora da sua cidade, pra você conquistar o público de batalha, obviamente, fora da sua cidade, fora da sua região, fora do seu habitat, tá ligado? Você tem que rimar 3, 4 vezes mais, tá ligado? Porque senão, mano, você não vai ganhar. Você não vai ganhar. Meu amigo, eu já ouvi MC de fora de. Eu já ouvi isso de MC de Guarapari, já ouvi isso de MC de Cachoeiro, já ouvi isso de MC de Vitória. Se você se você participar de uma seletiva em Guarapari, a galera de Guarapari não vai deixar um MC de fora levar a regional de lá, tá ligado? Não vai deixar levar a seletiva. Você já ouviu isso da galera de fora? Se você não rimar 4, 5, 6 vezes mais que a galera de lá, você não vai levar, tá ligado? E isso é muito real, mano. A gente participa dessa parada. Quem participa dessa parada sabe disso. É por isso que hoje eu vi o Baweb falando, que ele falou assim, hoje se uma batalha se preza como um status de grande ou referência, essa batalha tem que ter jurado. Porque não pode, porque a localidade às vezes fala mais. Principalmente como você acabou de falar. Uma final entre um moleque de Guarapari e um moleque de Marataízes é capaz. Em Guarapari é capaz de um, tipo assim, ser muito diferenciado do moleque. A não ser que o cara rime muito pro moleque de Guarapari não ganhar. É igual aqui. O Marataízes, Cachoeiro, qualquer batalha, o pessoal vai querer virar e falar, pô, mano, é nossa cidade. Pô, tipo, eu acho, por Marataízes, não é defendendo minha cidade, nem a batalha que eu organizava, mas eu acho que Marataízes, mano, ela quebrou um pouco disso, porque Marataízes chegou um momento que abraçou todos os MCs, igual o Forfight. Você não participou dos Forfight não, né? Forfight não. Entendeu? Forfight. Quem ganhou foi o JR, entendeu? Foi o JR. JR. O JR foi o campeão. E, tipo assim, quando o JR e o Texas vêm pra cá, rimar aqui, dificilmente eles não chegam na final, pô. A maioria das vezes a final é os dois. Porque a galera aqui abraçou eles como MC da casa. Tem MC que não gosta, tipo, não, MC de fora. Mano, a batalha em si, a batalha, ela não tem isso de MC de fora. Ela tem Mas MC, o ponto. Marata, o Marata Rap foi um ponto fora da curva disso, cara. Tá ligado? Tipo assim, o público do Marata Rap, eles não querem saber se você é daqui, não querem saber se você é de Cachoeira, não querem saber se você é da puta que pariu, tá ligado? A não ser esses MCs grandes que a gente vê só em televisão. Um exemplo do Lil V, que foi o que eu falei antes. Porém, se você é um MC underground, tá ligado? Não importa se você vem de fora, você vai chegar aqui, você vai chegar com o pé de igualdade, tá ligado? E Igual o PL Puto. O PL Puto chegou, a primeira que ele chegou, ele foi campeão. primeira vez que ele chegou, ele foi Porque ele campeão. rimou bem pra Pra caramba. cacete, cara. E outra coisa, esses MC underground, a galera, o público, vê como MC. Não quer saber de onde que é, tá ligado? Mano, essa parada do Lil V, pra mim, foi um momento ímpar. Porque na vez que o AJ veio, que foi nos 2 anos, não aconteceu essa parada, pô. A galera tietou, o AJ tirou foto, mas na hora da rima a galera foi ali e abraçou. Teve o Nogueira mesmo, que até Tinha um marcar pra. público de MC muito grande também, tá ligado? Aham. Tinha um público A de galera galera que maneira pra assistir. entende de batalha muito grande. O Nogueira, que ele também vai vir fazer um episódio dele também aqui. A gente conversando, ele até falou, cara, o próprio AJ, quando tava rimando, depois que acabou a batalha, ele não rimou de zoeira comigo. E ele virou pra mim e falou assim, quando acabou a batalha, mano, eu senti que eu tinha que rimar sério com você. Tá ligado? Tipo assim, não que ele não achou que os outros não ganharia dele,
Mas, tipo assim, quando ele e Chechel, foi uma gastação trocada ali. E foi muito maneiro. Mas quando ele viu o Nogueira, parece que a gente meio falou, mano, esse moleque aí não vai O pra Nogueira é um gastação. MC muito perigoso, cara. Entendeu? Ele não vai pra gastação. Nogueira é um Tem MC que muito rimar perigoso. sério. Tipo assim, não sem puxar pra gastação. E a rima de Nogueira e o AJ foi séria, não foi gastando, entendeu? Igual a final, foi ó, o Petro foi o campeão do Marata Rap um ano. E ele podia fazer o double kill, porque ele De um ano, não. foi. Um ano não foi o JG? Não, o Marata Rap um ano não. Marata Housing foi JG. Não, não. Foi. Maratá. Não, pô, foi o Um, Maratá um ano, pô. Que foi que eu perdi pro Liu Vi. aham. O JG foi o campeão. JG perdeu na primeira fase pra Vitinho de Cachoeiro. Pô. Não, pô, então eu tô confundindo. Tá confundindo. O campeão. Por quê? O Peter vem defender o título do aniversário, pô. A final foi Peter e Texas do ano. O Peter tinha Sim, 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 batido sim. no Liu Vi Perdão. na semifinal. Então, aí o Peter veio no 2 anos. Eu lembro que o Peter mandou mensagem e falou assim: Ei, negão, posso. A final foi o Texas e o Peter. É, que o Texas estava num momento até É, ruim. Falou, mano, não vai pra terceiro, entendeu? não foi terceiro. Não foi terceiro e tal. Não, terceiro até foi, mas ele não queria ir pro terceiro porque ele não tava com cabeça pra rimar. Ele mesmo contou lá, explicou pra galera o momento lá dele lá. Contou pessoal, não tem isso nos vídeos, Uma porque é um coisa momento. É séria, uma parada séria coisa. da vida. Quem participou viu Viu? e ficou por ele mesmo e não vai ser repassado, tá É, ligado? aí. Aí o Petro mandou, mano, negão. E aí, tem vaga pro Marata Rap 2 anos? Eu falei assim, mano, você não tem vaga não, pô. Você já é cravado, porque você é o defensor do título. E o desgramado do Peter quase foi campeão de novo. Afinal, foi ele e o AJ. Só que no final ali foi uma batalha maneira. O AJ foi o campeão. Tipo, o Marata Rap tem dois aniversários e um campeão é do Espírito Santo e um é de São Paulo. E outra coisa também, né, mano? Uma coisa que é um pouco triste pra gente daqui é que o Marata Rap, uma batalha de Marataízes, não tem um campeão de aniversário de Marataízes. É, e tipo, a gente não teve nem. Tipo assim, nesse Mas aí. a gente não vive de rap, mano. A É, galera pô, daqui é de igual. Marataízes não Tipo tem assim, um os que vive cara, de os rap. cara vêm pra. Tipo, é uma parada que eu conversei com os meninos explicando. Eu falei, cara, não adianta você querer ser reconhecido por uma parada que você não trata como trabalho. Você, tipo, você não viaja. Vou dar um exemplo pra você, Henrique. Você não se encaixa porque você saiu, mas você quer ser reconhecido no rap de batalha. Mas você só batalha aqui. Você não vai pra Cachoeiro. Você não vai pra Alegre. Você não vai em Guarapari. Ah, mas eu tenho. Mano, mas só sua cidade, você vai ser a estrela da sua cidade. Mas se vir um cara que roda o Espírito Santo ou roda o Brasil pra cá, ele vai te bagaçar E é todo. aquela parada, né, mano? A vivência do cara que roda a porra toda é totalmente diferente, cara. A experiência que o cara tem, a experiência que o cara adquire de sair da cidade dele, sair da zona de conforto dele é Mano, absurda. os caras lidam como trabalho. Tipo assim, mano, eu tenho que ganhar isso Isso aqui. aqui é a É vida, mano. minha Isso aqui é vida, é isso minha aqui. vida. Eu dedico a minha vida a isso. Agora, o cara fala, não, porque eu rimo bem, pá, eu vou lá e pum, não sei o quê. Mano, se você não tratar isso como prioridade, você não vai alcançar certos níveis. Pô, César do I90, se eu não me engano, eles passaram fome em São Paulo pra se tornar César do I90. E o cara que às vezes fica perde uma batalha aqui, e eu falo aqui, não falo Marataízes, eu falo em qualquer batalha, tipo, aqui no sul, vamos botar. O cara perde uma batalha, ele acha que acabou o mundo porque o pessoal odeia ele, ele foi o campeão primeiro. Nossa, mano, a gente já passou por maus bocados aqui na Batalha de Barata Rap por conta disso. MC nunca admite que perde. Ele sempre, ou ele é roubado, Foi roubado, a galera não gosta ou a galera não gosta dele. dele. Tá É. ligado? O MC ele nunca admite que perde. Óbvio, tem algumas batalhas que a gente vê, pô, mano. Tipo, eu como apresentador já vi batalha que eu falei assim, pô, mano, pra mim fulano foi o campeão, não tinha que ter mais. Eu sou apresentador, eu não vou me meter. Na Minha minha... primeira batalha contra a MK, eu te ganhei, hein, safado. Eu perdi pra você na batalha. De acordo com a galera, mas eu te ganhei. Você sabe disso, você admitiu depois da batalha. Agora, esse negócio. Agora, no Colmeia, ele. No Colmeia você esbagaçou. Mas outra coisa também. No Colmeia eu esbagacei também. Eu só perdi pra ele na final porque não tinha como, Não, cara. era a noite de MK aquele Não dia. tinha como, MK gente. só tirou os grandes. Não tinha como. Ele não tinha. MK tirou 15, tirou J e tirou o. Quem? Tirou mais um. Caraca, foi quem, cara? Foi, foi LD, não, né? Não, LD foi eu. Foi você. Eu tirei LD, Fiote mais um. Então, foi MK. Não, pô, foi MK, eu acho que foi MK e 15, depois MK. Não, MK15, MKJ, a primeira negócio foi MK e J. MKJ. J saiu na primeira fase. Aham. Aí JG desceu rindo, tá, pô, o moleque tá rimando bem, pô. Aí a semifinal foi ele e 15. Ah, então foi só três Foram rounds. 8 MCs, pô.
você te ganhou o filhote e LD e perdeu a Aham. final. E foi isso. E nesse dia, mesmo assim, pô, você era um que vinha ganhando tudo. Tipo, MK naquele dia ele ganhou os três que estavam ganhando direto. Tipo, ele ganhou o maior campeão, que era o JG, ganhou o Aquela foi a 15, noite do MK, porque o MK ele conquistou completamente a plateia daquela de lá. a galera. A gente tava num ambiente que não era nosso, Era uma festa de rock. era uma festa de rock, a gente tava lá apresentando rap, tá ligado? A gente tava lá apresentando cultura E a periférica. galera do rock curtiu. Muito, mano. Eu lembro, mano, eu juro pra vocês, tinha uma coroa que tava lá, que ela só gritava pra minha zima, cara. Ela só gritava pra minha zima, ela tava, tipo, o palco era um pouquinho acima, ela tava no meu pé ali, ela puxava minha roupa, falando assim, cara, você tá rimando muito que não sei o quê, e eu rimando, tá ligado? Só que contra o MK, mano, até a minha E coroa pra ali galera que tá achando que foi só a galera, tinha jurado. O tinha jurado era jurado. Mitch. E outra coisa, E era tinha. Mitch e quem? Que era o jurado? Eu só lembro do Mitch Mitch. Salles. Mitch Salles, e o Salles fez show também lá. Foi, o Salles e o 15 E cantaram. outra coisa, tava cheio demais o Street O naquele Street, dia, no Colmeia. como é fashion. Tava cheio pra caramba. E a galera do rock abraçando o rap foi muito legal de ver, cara. E depois daquele show de rap, tem um show de rock muito absurdo também, com a banda da nossa cidade O muito The top Skip. também, da Skip, mano. Tem um podcast aqui, um episódio com o Johnny, O Johnny. falando sobre. Quando o Johnny veio aqui no podcast, a gente tava bem underground mesmo, não tinha nem estrutura. Sentado na cadeira aqui, a gente tá falando sobre o Colmeia. E ele falando da banda, a gente falando da expectativa do Marata Rap no dia do evento, porque só tinha 7 bandas de rock e o Marata Rap. Tipo assim, mó curva. Totalmente fora da curva. E a galera foi, cobriu, curtiu o evento, pá. Curtiu demais. Mano, a gente o Marata Rap esquentou aquela noite. Foi o Foi esquenta esquente, pô. A gente e abriu o outra evento. coisa, esquentou com força, tá? A galera abraçou, mano. Pô, eu gostava de fazer os eventos assim, tipo, levar uma parada Eu mais. gostaria de ter participado do evento do Chefinho. Eu não cheguei nem a assistir. Do chefinho, Eu fiquei sabendo que rolou o umas coisas chefinho no pra mim vídeo e eu tal. só foi a pior experiência que eu tive, mas a melhor experiência que eu tive. Você tá entendendo? Ah, A pior experiência é vivida, mas a melhor experiência é adquirida. Ali eu vi, ali eu percebi que quem fecha as paradas mesmo, quem quer, tá ligado? Quem abraçou a ideia. Ali eu aprendi que não é de qualquer jeito que pode fazer as coisas. A gente foi convidado, chegou em cima da hora, mudou todo o sistema. Então, tipo assim, ali foi onde eu acordei e aprendi a trabalhar. Mas ali, como foi a pior experiência vivida, ali poderia ter sido o fim do Marata Rap. Mas hoje eu entendo que ali foi o início do Marata foi Rap. um aprendizado. Foi o maior aprendizado que eu já tive foi nesse evento. Hoje, quando o pessoal me chama pra fazer, chamava, né? Porque hoje o pessoal me manda mensagem, preciso, né? Eu tô fora. Eu falo, não, tô fora. Não tem como fazer nada, porque não vou correr atrás pra organizar, porque eu não tô tendo tempo. Entendeu? Hoje eu não tô tendo tempo, graças a Deus. Não tô tendo tempo, porque pra tocar outros projetos. Por isso que o Isaac hoje vai até assumir. Mas, quando chama, Iago, precisa falar, ó, quer o quê? Quer 8 MC? Quer então, a gente vai precisar disso. Tem que ter água, tem que ter lanche, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, Uma batalha extremamente organizada que a gente participou foi a batalha entre eu, Serol, Minaná e Fiote. que foi Foi lá na Barra, Caranguejo Azul. Caranguejo Azul. Essa foi Então, uma das batalhas ar-condicionadinho, pá. mais organizadas que eu participei na minha vida, cara. Tinha até tem o camarim com ar-condicionado, as paradas de lanchinho lá, a gente ficou. Premiação pra galera toda, tinha um esquenta da galera que rimando antes, Você vê, pá. mano, esse evento foi. Então, aí foi onde aconteceu. Então, o chefinho, mano. Galera do Slam, cara, É. muito top também. Então, o chefinho ali foi uma. O evento do chefinho foi meio que um pé na bunda que lançou pra frente, tá ligado? Uhum. Mas um dos projetos que eu fico muito triste que eu não consegui mais fazer foi o Marata House, que era um evento de 8, 10 MCs para poder se apresentar e crio o 10 MCs e a batalha. Foi nesse dia aí que o JG chegou à 10ª edição. E foi nesse dia aí que você aconteceu uma situação muito ruim com você, não foi, mano? Foi, mano, foi uma situação péssima. Não vou comentar sobre, porém, essa galera que fez essa maldade comigo, eu sei quem foi, eu descobri depois quem foi, e é uma galera que nunca vai conquistar nada na vida, é esse tipo de pessoa, cara. Você Porque descobriu quem foi depois? descobri, mano, foi uma galera de fora aí, não era da nossa cidade, mas tem uma pessoa daqui de Marataízes que viu e não me falou, tá ligado? Porém,
Não, eu não vou entrar em Foi detalhes nesse, sobre foi essa nesse dia parada. aí que a gente até. Eu fiquei decepcionado pra caramba com você, depois você foi me Sim, explicar. sim, Que a gente, cara. tipo, te dei um esporro no negócio no canto lá. Falei assim, pô, mano, você tá aloprando as paradas aí, cara. Tá totalmente fora Desce de do mim, cara. palco, lembra? Desce do palco, você tá aloprando. Aí depois você veio e falou, mano, eu quero conversar com você. Aí eu falei, beleza. Aí depois chegou no evento lá, aconteceu a situação. E no outro dia, a gente entrou, conversou, aí você me explicou, eu falei, mano, peço desculpa pelo jeito que eu falei com você, mas pra mim você tava de um jeito, eu não sabia que tinha acontecido isso. E eu falei assim, pô, e você tava acabando, ia acabar estragando o evento e ia acabar te queimando. Ia, com certeza, definitivamente. E, tipo assim, a galera não ia querer saber do que aconteceu comigo, não ia querer saber de quem Não é à foi. toa que na batalha, isso aconteceu num sábado e numa quinta jogaram isso na sua cara na batalha. Jogaram isso na minha cara na batalha, mano. Não foi? Porque Sim. ninguém sabia o que tinha acontecido. E nessa mesma batalha, eu nem quis falar sobre. Eu simplesmente não respondi essa rima. Eu simplesmente falei, ah, tá bom, tava bêbado e tal, e é isso mesmo. Acabei falando um pouco do que Bom, rolou, mas mas. as ideias, mas às vezes é um combinado. É tipo, falar pra vocês que tá assistindo, sempre tomem cuidado quando vocês for, com quem vocês andam, com quem vocês conversam, com quem vocês estão bebendo, porque às vezes você tá ali achando que tá num ambiente amigável e acaba sendo sacaneado. É um assunto realmente que não tem que entrar em detalhe, mas quem tava no dia sabe, mas resultou por um tempo um peso no Rick E uma visão extremamente ruim da minha que a pessoa, né, galera, mano? quem não entendeu, porque como ele conversou comigo por eu ser o organizador, o pessoal vinha falar, pô, ele tinha que ser cortado. Lembra que fala, pô, ele tinha que ser cortado, pô. Tava queimando o filme do Marata. Eu falei, mano, o cara já conversou comigo, são situações. E a roda cultural ali, o momento cultural, ele não exclui o cara por bobeira. Ele abraça e ensina. Pelo menos foi o que me passaram. E foi o que eu conversei com você e você falou assim, mano, foi assim, eu falei, mano, só preste mais atenção agora com quem que você Aconteceu tal e senta. tal coisa e pá. E, mano, se você que fez isso comigo tá assistindo esse podcast, mano, você tem muito o que perder na vida, tá ligado? Porque eu desejo muito que você seja uma pessoa próspera daqui pra frente pra você não ter que fazer o mal pra uma pessoa pra se sentir maior, tá ligado? É, foi uma coisa que realmente eu não me orgulho nem um pouco. Não, Foi um foi vacilo extremo meu da minha parte também, tá ligado? De deixar o que o que aconteceu, né? aconteceu acontecer comigo por conta de confiança em que eu não deveria ter confiança, tá ligado? Então, foi uma parada, mano, que não vai mais acontecer porque eu amadureci e aprendi com isso. E se isso não tivesse rolado comigo, eu não teria aprendido essa parada, tá ligado? Tipo, aonde eu chegava até então, eu era amigo de todo mundo era meu amigo e ninguém queria me E o fazer pior, mal. mano, tipo, você tá falando ali agora, o pior, se você, talvez se vocês forem ver lá no, tem um vídeo Marata House, tem uma parte que eu tô, no, que os caras, porque o vídeo do Marata House, tá ligado? Não é um vídeo do evento, é só o backstage, Sim. que eu tô muito puto, que o cara que tá filmando falou assim, é o que, Iago? Eu falei assim, mano, não dá. O cara tem que, os caras querem viver, fazer uma parada, um evento, tem que ser profissional, que não sei o que, não sei o que. Porque na minha cabeça, naquele momento, você só tinha exagerado. Aham. Tá ligado? Você tinha exagerado. Eu falei, pô, cara, é um momento, olha o que tá aqui, o que a gente conseguiu, porque a gente conseguiu uma casa de show grátis. O cara não cobrou a gente. A gente conseguiu aparelhagem de som grátis. O cara também não cobrou a gente. O backstage O também. backstage todinho, tudo ali um evento cobrindo e tal. E, tipo, tem, tem uma batalha, eu acho que é você e GB, que eu falo assim, Nossa, essa foi a pior batalha da minha vida, então, cara. que eu virei e falei assim, Por favor, não galera, assistam essa eu falei batalha. assim, galera, não tem ela, só tá no backstage. Ah, é, Que isso. tem eu falando Bota exatamente essa assim. bosta aí, Eu vamos falei assim, botar. não, infelizmente vocês têm que votar nessa merda. Ah, Vão decidir aí quem for o menos pior. eu E os peço, moleques eu rindo. peço desculpa pelo que aconteceu. Eu estava totalmente fora de mim e infelizmente eu falo isso, né? Não foi por culpa minha eu estar daquela forma. Aí eu lembro que você falou depois comigo, o próprio GB falou, pô, GB, pô, Iago, tal, não sei o quê. Falei, mano, A, tá situa tranquilo. Eu falei, a, tá tranquilo, mas ó, a aquilo outra ali. situação foi de exagero. Agora, aí você saiu, né? Você perdeu e virou assim. Eu lembro assim, eu quero ficar em cima do palco. Falei, rapaz, só desce. Só desce. Mano, eu loucaço e falando, mano, eu queria ficar aqui no palco pra passar a vibe pra galera puxar grito. Só que eu tava falando isso assim, ó. Não, você não tava falando. Você pensava em tava falando, mas um palco que vocês. Eu falei, rapaz, só desce. Sai, mano, Só desce, sai. só desce, sai. Eu falei, caraca, mano, você não tá conseguindo nem falar, mano. Desce do palco.
Eu falei assim, aí É, você. mano, acho que pelo tanto que a gente já destrinchou esse assunto, já praticamente tá na cara, né? Gente, eu fui drogado. Eu fui basicamente drogado, deixei meu copo no... Batizaram o seu copo. Batizaram meu copo, tá ligado? Eu tava numa roda de amigos, numa mesa muito grande, numa mesa muito ampla. Eu deixei o meu copo na mesa e não vigiei, mano. Na hora que eu voltei pra beber a parada, tava com as coisas que Rapaz, eu sei que depois que eu não consumo, né, mano? você perdeu a batalha, óbvio, que você não tava conseguindo nem rimar. Você desceu do palco. Aí foi, rapaz, Nogueira. Nogueira não teve piedade nenhuma de GB. Não sei o que, hoje eu Bêbado mando é um lá pra passinho. baixo. Hoje eu mando a rima, não sei o que, você tá ligado? Na sua frente manda um passinho do desempenado. Aqui em cima, pra quem tem compromisso, e é MC. Lá embaixo é pra você que tá embriagado. Uma parada mais ou menos assim, tá ligado? Eu lembro alguma coisa assim também, mano. Eu lembro que saiu no Stories do Maratá Rap, pá. E, gente, eu não me orgulho nem um pouco. Foi um vacilo meu de ter deixado o meu copo ali dando bobeira. É um vacilo, mas também não é um vacilo, pô. Você tava uma. É, Se eu chego aqui e falo assim, Henrique, eu vou ali no banheiro. Meu copo tá aí. E eu volto e eu bebo, eu na minha cabeça não vai passar que tem alguma coisa aqui dentro. jamais, né, mano? Eu lembro E que, assim, galera, tipo, não vamos falar a palavra questão de que ele tinha falado, mas tipo, o copo dele foi batizado. A situação foi tão crítica que Henrique foi parar no hospital, pô. Ele foi parar no hospital. eu tinha saído do evento, tinha saído da casa de show, tava do lado de fora do evento, tava chovendo pra cacete. Eu tava com a galera, com realmente amigos meus que chegaram depois no evento, depois, Alguns amigos seus também ficaram rindo, porque ficaram eles rindo foram da me minha chamar cara. lá dentro da casa de show pra falar, ó, vem cá pra você ver. Aí você tava, eu não tinha, aí falou assim, ah, não tem como, eu falei, cara, não tem, meu carro não é um carro quatro portas, era uma picapezinha. Falei, mano, não tem como, olha o tanto de aparelho de som que tá dentro do carro, não sei o quê. Eu falei, quer que eu ajude pra pagar o Uber? Aí Eu tava com dinheiro, pra você ter aham, e ideia e você tudo mais, sentado pá. passando mal e os meninos rindo. Eu lembro que na época, quem tava lá vendo foi até a Duda. A Duda me ajudou, A a Duda Duda virou e falou levou em casa, assim: mano. Iago, você tem número de Uber? Eu falei: não, mas eu vou lá dentro ver. Que ela foi, conseguiu ligar pra um Uber e te levou. Aí não sei se foi ela e mais os meninos que estavam com Não, foi só a vocês. Duda. Então levou você pro UPA e tal. E daí outro dia você veio falar Não, comigo. eles me levaram, me deixaram, ela me deixou em casa, ela foi pra casa dela, me deixou em casa. No outro dia eu fui pro UPA, pô. Eu tava É, loucaço ainda no outro dia, tipo, eu acordei de manhã, de madrugada praticamente, e eu tava alucinando, mano, tá ligado? Tava absurdo. Nesse dia, os meus amigos que chegaram depois no evento, depois do que já tinha acontecido, realmente meus amigos, tá? Eu até agradeço Vitor Hugo e Nicolas, que estavam do lado de fora. Eu tava lá do lado de fora falando assim, mano, eu ainda vou apresentar minha música com o Mauê. Porque eu tinha uma é música pra verdade. apresentar. E o Mauê foi cantar umas Eu 2 horas ti- da manhã. Tinha gente pra caramba lá dentro. tinha gente pra caramba, eu E o fiquei Mauê te sabendo. procurando. O Mauê me procurando, fiquei sabendo também. E, tipo assim, eu cantando pra eles, meio que ensaiando, embaixo de uma, Calha. de uma calha, tá ligado? A água caindo na minha cabeça e eu pisando numa poça de lama, tá ligado? E eu lá, mano, cantando pra eles, e eles, tipo assim, mano, sai daí, você tá ficando doido, mano. Que porra é essa? Tipo, tem a paz aqui. Eu lembro que eu falei assim, Eu tava num nível esse dia eu tinha absurdo. ficado muito puto com você. Eu falei, caralho, mano. Pô, o Rickzinho vem numa fase Aloprou boa. demais, né, Falei, mano? não, Tipo, você ganhou a não. oportunidade de estar aqui com a gente, com a galera Falei assim, foda. pô, Henriquezinho tá aqui rimando pra caramba ultimamente e tal, fazendo as coisas. Ah, outra E. coisa, mano, a galera que veio de fora tava doida pra arrancar meu fígado, porque eu era líder do ranking naquele dia. Exatamente. E Naquele você dia, perdeu o ranking naquele dia pra JG. Sendo que JG tinha participado. Tipo, você tinha participado de 10 edições e JG tinha participado de 4. eu acho que eu tava do segundo lugar, eu acho que eu tava 10 pontos, alguma coisa assim, do segundo lugar. Então tava, tipo, muito acima. A galera veio pra lá Minto, procurando. minto, minto. Você não perdeu pra JG. JG não tava participando do ranking. Eu perdi pra Eu acho que a briga era você, LD e Lizinho ainda. LD, então Que a foi pra LD LD. chegou, a LD nesse dia chegou mó estilosão, pô, né? Com a blusa dos Lake, bigodinho louro. E ele falou, mano, hoje é meu dia. Então foi Pá. pra LD. Porque eu perdi o ranking, eu perdi a batalha na primeira fase contra a GB, eu passei mal, fui parar no hospital, tá ligado? Tipo assim, foi um pior dia da minha vida, tá ligado? Era pra me ter apresentado a minha música que eu tinha feito na época, uma música muito top também, e eu não tava em condições de apresentar nada, tá ligado? Então, tipo, foi um vacilo, não vai mais acontecer. Foi maldade da galera que fez, e essa galera é uma galera de uma cidade vizinha, não vou entrar em detalhes, mano. Não, isso aí Não tenho já. nada contra você, tá ligado? Mas outra coisa, você de mim não ganha uma bala, tá ligado? Você pra mim não ganha nada, mano. Pra mim você não ganha nem um aperto de mão.
Mas espero que você seja muito próspero na sua vida, mano, pra você nunca ter que fazer isso com outra pessoa novamente pra você se engrandecer, tá ligado? Até porque isso não te levou em lugar nenhum até hoje. E isso não vai te levar em lugar nenhum enquanto você for essa pessoa merda que você foi. E é isso, mano. É isso, então. Foi uma situação bem. Naquele dia foi uma situação bem desgastante. Quando eu falo por quê, galera, eu tô falando esse assunto. Porque não foi só pra mim, cara. Tipo, teve muita gente que chegou falando uma pá de coisa, tá Uhum. ligado? E no outro, como eu falei, resultou numa situação Eu como. fiquei algumas semanas muito mal visto entre a Então, galera. muita coisa. Eu lembro que quando você conversou comigo, quando a galera começou a aloprar você, eu falei, mano, a situação do cara foi. Quando você me contou, a situação do cara não foi assim, não, foi assim, cessado. Os moleques tudo, tipo, o cara meio Como assim, assim? como Como assim, assim? mano? O cara tava bebendo com a gente e tal. Eu falei assim, então, mano, parece que fizeram isso, 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 isso. Aí os caras, pô, mano, é vacilo, que não sei o quê, papapá. E os moleques foram e entenderam. E eu não Mas nas duas, respondia, eu mas não das duas, respondia. as 2 semanas, eu lembro que foi até o próprio MK, pô, com uma batalha virou e falou assim, é, não sei o quê, semana dessas músicas você tem que, você tá rimando, você tá de touca. Você tá falando do quê? No evento você ficou caído na calçada com o cachorro lambendo sua boca, É, foi uma parada assim tá mesmo. ligado? Porque você Só que eu ficou, não respondia. você mudava de assunto. Só que, tipo, Eu nunca. Mano, vocês podem ver as batalhas depois desse eu acho que fatídico tem essas dia. batalhas filmadas. Sim, sim, tem. Eu não respondo nenhuma rima dessa. Sobre essas coisas de bêbado, essa parada, eu não respondo uma. Eu não tinha cabeça pra responder. Eu não tava com vontade, tá ligado? Não tava com. Mano, realmente tava, não tava, tava fora do meu alcance responder aquelas paradas tentar explicar, tá ligado? Pra todo mundo o que aconteceu. Não tava nos meus Mas planos, teve tá uma ligado? batalha que você perdeu. Aí a galera tava. Muita gente nesse dia nessa batalha. Aí você não foi filmado. Mas, tipo, você perdeu a batalha e você falou, galera, eu quero falar pra vocês. Aquele dia lá que vocês estão lembrando, tal, aconteceu isso, 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 Ah, sim, isso, isso, isso. não foi filmado mesmo essa batalha. É porque quando acabava a batalha, desligava a câmera. Mas isso daí eu já tava muito tempo escaldado, mano. Acho que já tinha uns 3, 4 semanas Sim, você já separado, tá tava ligado? assim, aí falou assim, a galera começa. Aí foi onde que a galera te entendeu. E falou, pô, mano, eu lembro que um falou assim, você tinha que ter falado, pô, nós quebrava uma porrada, não sei o quê. Quebrava, porra. Aí vai. Eu A falei assim, galera querendo se envolver no assunto meu, tá ligado? ah. Tipo, foda. Aí foi as ideias, então, Foi mas é onde a isso. galera abraçou, tá Mas ligado? como você Mas, falou, foi uma parada que aconteceu, igual aconteceu, não foi a mesma proporção, chefinho, mas foi uma parada que aconteceu que você teve que você aprendeu, pelo menos. sim, sim, com Entendeu? certeza. Mas, Depois daquilo, cara, depois daquilo ter acontecido, eu nunca mais bebi pra ter entrado numa batalha. Nunca mais. Antes disso, eu chegava na batalha do Maratá Rap com um cooler de bebida. Com bastante bebida. Eu fumava pra caramba durante o evento também. Depois eu não bebia mais. Não sei se você percebeu. Acho sim, que sim. no máximo eu chegava Mas é com. porque você também passou a ver, cara, você passou naquele momento a ver que aquela parada ali era uma parada séria. Era uma parada Mesmo que você séria. levasse, não vai me levar para um lugar, mas você viu que algumas pessoas se importavam e você falou, tipo, meio que, opa, peraí. Foi na época que eu criei uma rivalidade absurda com o Lzinho. Porque vocês não queriam perder um pro outro. Não queria. E por muito tempo ficou uma semana ele ganhando, você ganhando, uma semana ele ganhando, uma semana você ganhando. É, uma hora eu assumi o topo do ranking, outra hora ele. Uma hora eu, uma hora ele. É foda. Então. Mas então, mano, saindo dessa bad vibes, só que é uma parada que a galera também tem que prestar atenção. Sim, sim. É uma Ma- coisa importante também, né, mano? Pô, Marcou a minha trajetória ali também. Tem que ser falado. A galera que ficou me zoando também sobre essas paradas aí que não estavam naquele dia que eu expliquei e tal. Talvez por esse podcast agora comece a entender. que muita gente talvez não sabe. É, mano, pode ser que tenha uma galera que não saiba. A minha própria namorada não sabe disso. Ela mesma não sabe, provavelmente tá sabendo agora, né? Mas já Beijo pra você, passou, Maria então já Clara. faz muito tempo. Isso aí, pra você ter noção, isso foi antes do Maratá Rap 1 ano. Foi antes do Maratá Rap E One. agora que eu lembrei, corri o risco de você não participar do Maratá 1 ano por causa dessa situação. Foi. Mas Você tava com o nome confirmado, eu falei, não, mano, esse cara passou dos limites, não levou a parada a sério, não vou botar ele no Maratá Rap 1 ano pra ele chegar lá em cima e agir de qualquer aí forma. eu fiquei um mês sendo escaralhado por causa dessas coisas, e eu voltei num nível, tipo, absurdo, tá ligado? Eu tava rimando demais, mano. E depois da nossa conversa também, né, que não foi uma coisa proposital, aí ele, tipo, e o Iago provavelmente tomou ciência de, tipo assim, mano, chama esse cara que vale a pena, tá ligado? E realmente valeu. Num Marata Rap um ano, eu dei um show, dei o melhor de mim. Mas dessa situação também foi uma hora que a gente mais também se aproximou, mano. Sim, Porque, sim, tipo, foi sim. uma visão, a gente trocou, tipo, cara, é uma situação que eu falo com algumas pessoas, tipo, poucas pessoas reconhecem isso como eu também. Mas você também foi um dos poucos MCs que quando eu falava, tipo,
Não, entendi, Iago. E seguir como conselho, tanto para melhorar em certas questões de rima, como em questão do evento. Tipo, não que os outros não sejam gratos, mas você foi uma pessoa, tipo, como o Isaac, o Nogueira, que sempre tá me mandando mensagem, você foi uma das pessoas também que foram gratas pelo Manata Rap. Tipo, pô, Iago, obrigado por tudo que você tá fazendo e tal. Pô, hoje eu me vejo nisso aqui, eu não quero perder nenhuma edição. E aí a gente Definitivamente, mano. começou a trocar as ideias e você falou assim, pô, mano, tá doido. Igual você, antes no off mesmo, você falou assim, pô, mano, você botando podcast aí agora, você é um dos caras que tá botando a cultura, sempre botando a cara pra botar, fazer as paradas e não tem o reconhecimento de algumas certas instituições, vamos botar assim. Mas é como a gente trocava ideia e é questão de reconhecimento é essa. Eu fiz pela minha cidade e pela galera. Conheci muitas pessoas, como eu falei, eu me arrependo de certas atitudes, certos momentos, mas eu também conheci muitas pessoas boas que considerei por muito tempo meus colegas ali de questão de trabalho, até amigo mesmo. Mas é assim que é a vida, cara. O ser humano é hipócrita, tá ligado? E se você fala que você não é hipócrita, você é um ser humano parado no tempo, cara. Eu penso uma coisa hoje, amanhã eu vou pensar diferente. E é assim que o ser humano evolui, tá ligado? Todo ser humano tem que ser hipócrita pelo menos uma vez na vida, tá ligado? Tem que mudar o pensamento, cara. Não vai ficar agarrado numa bolha pra sempre. É isso mesmo, cara. O bagulho é esse. O bagulho é a gente levar a cultura da nossa cidade pra frente. É uma coisa que você faz muito bem pela nossa cidade. A nossa cidade, Marataízes, é uma cidade muito pobre em cultura. Muito pobre. Então, ter pessoas como você enaltecendo a nossa cultura, Eu vou jogando a gente pra discordar só na frente. parte de ser pobre em cultura. Eu acho que é muito mente fechada pra cultura. Não, definitivamente, com certeza. Entendeu? Não Porque, tipo assim, tem tem. muita gente com bons projetos, mas é fechado, um certo ciclo é fechado, que só pode ser isso, 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 e não. Como a gente, quando a gente estava rimando lá na casa da artesão, a gente rimava lá e foram reclamar que a gente estava fazendo bagunça, sendo que era só uma roda cultural. Definitivamente, mas nesse quesito da Casa do Artesão, eles tinham um ponto muito bom, né, sobre a galera lá que tava escaralhando de É, verdade. pessoas que não iam pro movimento, pra roda, no caso, né? A galera não ia, a galera tratava a batalha como um rolê, mano. Batalha não é rolê, tá ligado? Você pode até ir lá curtir, mano. Você pode curtir uma roda cultural sem você ficar usando droga, sem você ficar escaralhando de bebê, sem você ficar dando em cima Aloprando. das mulheres sem ficar aloprando, tá ligado? Você pode curtir uma batalha, pode curtir uma roda cultural, pode curtir a cultura da sua cidade, sem você ficar pagando de doido, como a gente fala, tá ligado? Então é uma parada que isso a nossa cidade peca demais, tá ligado? Uhum. Porque os caras não levam a sério como trabalho, como eu acabei de falar. O Marata Rap, ele foi tirado, no começo ele foi tirado pra merda. Chegou no Não momento que ele foi. ganhou o respeito de todo mundo. Teve um momento que o pessoal já estava indo não pela batalha, mas sim por quem ia na batalha, tipo, questão de público, não de MC. E chegou um momento que passou aquela peneira e ficou realmente quem queria. Entendeu? Esse ponto que você falou é verdade. Muita gente ia na batalha tratando a batalha como um rolê. Tinha gente que nem prestava atenção na batalha, pô. Você tava num canto lá, acendia a sua fumacinha lá pra poder fazer, e um copão no lado e trocando ideia e fingindo que tá acontecendo. É. Só aparecia na hora da final. Na final, todo mundo queria prestar Na atenção. final todo mundo colava, porque Entendeu? a galera já tava Hum, naquela vibe absurda, né? é. Os MCs na vibe absurda também. Mas é isso, mano. Tipo, aprendendo e trabalhando. Mas, mano, o papo foi muito da hora. Espero mais pra frente Definitivamente, chamar mano. pra gente bater um papo melhor, contar muito mais história, porque se a gente for ficar aqui, a gente vai contar até o sol nascer, É muitas verdade. histórias, entendeu? Mas é bom que deixa o pessoal aí, ó, querendo um pouco mais. Talvez uma próxima edição vem você e mais um pra gente trocar as ideias, rir, contar um bocado mais de história. Mas aqui você se apresentou, pelo menos. Quem é hoje, as pessoas que estão assistindo aí, sabe como foi o Rickzinho, como surgiu o Rickzinho. Nem sempre foi de vitórias, mas também contando as derrotas e aprendendo com elas. E é isso, mano. E você que tá assistindo aí, ó, segue o Rickzinho lá, pô. Tá ligado? Dá uma moral lá. Hoje ainda ele não tá nas ativas, mas pela conversa você percebeu, vai ter uns sons dele que ele vai poder estar soltando e é bom acompanhar, que é um moleque muito da hora. Um podcast aqui, ó, que a gente tá fazendo, crescendo cada dia mais. Deixe seu like, se inscreva, tá ligado? Deixa um comentário aí de quem você quer ver aqui. E é isso, Henrique. Deixa um recado pra galera, deixa seu Instagram. Agradeço muito, mano, pelo convite novamente. E vocês podem esperar muito mais o Rickzinho, tá ligado? Porque a minha carreira como artista não parou e na realidade ela tá só no começo, tá ligado? As batalhas foram minha porta de entrada e espero que ainda não esteja no pé de saída, né? Eu comecei com o pé direito, tive alguns tombos, porém é assim que a vida é, né, mano?
Então a gente tem que seguir sempre em frente e eu tô seguindo em frente na minha correria. Podem esperar muito mais o Rickzin, @eurickzin, RICKYZIN, né? No o Rickzin. E aguardem minhas músicas. Em breve tamo aí, mano. E espero voltar aqui novamente, mano. Em breve. Com certeza. Valeu, galera. Fique com Deus. Tamo junto.